Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Domingo de Bola. Isto não é nenhum programa. Se estão à espera de um programa a sério, bem, podem desligar já e mudar para uma coisa a sério ou ver um jogo antigo na televisão. O Domingo de Bola, eu comecei a fazer esta página graças a muitos amigos. Nós vamos à bola muita vez e, portanto, fazia uns posts e escrevia umas coisas e investigava, e eles desafiaram-me a fazer isto. Portanto, em parte quero agradecer e ao mesmo tempo amaldiçoar sobretudo o Nelson e o Ricardo, que foram os grandes culpados de eu criar este Domingo de Bola. E mais tarde, um bocadinho mais tarde, ao Nuno começou a dizer que os teus posts estavam um bom programa de rádio. Eu, como acho que não dá um bom programa de rádio, no entanto, acho que agora é um bom momento para, estando em casa, começar na palheta a falar com alguns amigos e aproveitar, já que não podemos estar juntos nestes domingos de futebol, ao menos falamos por aqui. Portanto, o Domingo de Bola sobretudo celebra o futebol popular, este futebol que está um bocadinho na sombra. E quem é melhor para o fazer do que o meu convidado de hoje, que é também um grande amigo e camarada destas andanças, que é... Ele, tal como eu, está com 30 e muitos anos, portanto já sem idade de jogar à bola. É de gestão, mora em Alfama, é um benfiquista quase recuperado para a sociedade de novo, e orientalista, mais conhecido como Base Doce de Marvila, e Ground Hopper, é o Paulo Matias. Paulo, bem-vindo. Grande João, pá. Obrigado por convite. Estás rejinho? Acho que sim, pá. Estás bom? Né? Espera aí que vocês estão a ver com a cabeça cortada, não é? Não, estou-te a ver. Então pronto, ok, está tudo. Não, assim é bom, parece. Tens é que baixar um bocadinho os olhos, não é? Assim. Pronto. Não, porque assim parece que tens cabelo ainda, portanto é fixe. Assim não sou o Base Doce. Continuas a ser o Base Doce, mas assim parece que tens cabelo. Não é Base Olha, Doce? eu também te... Foi anteontem. Tu não estás a cumprir o distanciamento social, não é? Não, o telemóvel está demasiado perto. Deixa-me lá tentar afastar isto aqui um bocadinho. Afasta. Tem que me dar a palavra. Ok, vai, vamos lá começar isto. João, brindezinho. É um brinde. A minha sugestão para hoje é um grujezinho aí para a malta. Muito bom. Olha, eu não vou fazer publicidade, mas pronto. Esta hora, portanto, este seria o que eu estaria a beber. Não hoje, curiosamente, porque sendo domingo de Páscoa, mas num dia normal, hoje seria, e é curioso, que eu tenho aqui o calendário do Oriental. Sim, senhor. Ontem teria sido o Oriental Fabril, portanto... Um abraço para o Nuno Teixeira, do Barreiro. Exatamente. Mas olha, vamos lá, só para começar aqui. Tu falaste aí que eu... sim. Eu era um benfiquista quase recuperado, não é? É para lançar já nas chamas. Como eu já te tinha dito, eu gosto de pensar que sou um futuro ex-adepto do Benfica. E adepto do Oriental. Epá, obviamente toda esta história todo este esquema do futebol negócio que nós vivemos hoje em dia, naturalmente vai influenciar qualquer adepto do futebol romântico, do futebol popular como nós somos, e aquilo cada vez mais me irrita, estou cada vez mais farto daquilo naturalmente. Mas eu acho que tu ainda como provavelmente és das pessoas que eu conheço que mais conhece e melhor percebe a história do futebol em Portugal e em Lisboa em particular, e a história do futebol popular, inclusive,
Pá, eu acho que reconheces que a história do clube em si, do Benfica, é uma história bonita, especialmente no início. Claro que sim, claro que sim. século XX, era uma história bonita. Aqueles primeiros anos, toda aquela história de resiliência, de luta contra as contrariedades, de correr de estádio em estádio, dos rivais virem-nos roubar os melhores jogadores, etc, etc. Era uma história bonita. Pá, agora acontece que aquilo que está transformado hoje em dia, pá, é ridículo. É ridículo. A falta de transparência que existe no futebol de alto nível hoje em dia é, pá, naturalmente, que me incomoda, e eu tento fugir disto, né? Naturalmente. Claro, claro. Não, quer dizer, e o futebol e o próprio Benfica, quer dizer, as próprias benfiquistas, acho. Eu penso que há pouco tempo houve uma espécie de eleição dos melhores jogadores do Benfica de sempre, e a maior parte eram dos últimos 20 anos, por aí, tirando Eusébio. Eu lembro de ter visto qualquer coisa assim, bem, que se esquecem às vezes um bocadinho da história. Exato. E aquilo que mais me encanta neste clube, pá, que eu cresci, porque a minha família mais ou menos me influenciou a ser adepto deste clube, e aquilo que mais me encanta neste clube, claramente, é a história na sua origem, não é? Todas aquelas dificuldades que passaram ali na origem. Porque depois daquela primeira metade do século, pronto, foi a gente para se transformar naquilo que é hoje, não é? Sim. Bom negócio. Mas felizmente, pá, temos muita coisa para ver por aí fora, não é? Temos muito bom bonito para se ver por aí fora. Portanto, não vamos perder mais tempo com isto, acho que não vale a pena. Não, é mesmo por isso, olha, é um bom mote para dar um saltinho literalmente para o ground hopping, pá, porque a primeira coisa que me perguntam é, pá, que raio é o ground hopping? E tu, como ground hopper, aqui não em recuperação, portanto em agravamento, o que é isto, o ground hopping? O ground hopping, no fundo, já sabes que nós hoje em dia temos muita mania de catalogar tudo e mais alguma coisa, né? Então existe um determinado movimento, então vamos lá arranjar um nome para isto, e pum, é ground hopping. Especialmente os britânicos têm muito essa mania, né? Isto teve origem nas Ilhas Britânicas, ali alguns nos anos 70, anos 80, quando a nível de vias de comunicação, etc., as coisas começaram-se a facilitar um pouco. E a malta começou-se a perceber, pá, que isto até era capaz de ser engraçado, andar aí a visitar estádios de bola, e se calhar quando viajas, e isto acontece a mim, provavelmente a ti também, e a muitos daqueles que estão aqui, destas 20 pessoas que estamos aqui a acompanhar, não é? Porque provavelmente acontece que a malta quando viaja, eu quando vou a uma cidade, quando vou visitar uma cidade, não sou capaz de sair de lá sem pelo menos ir visitar o estádio do clube da cidade. E normalmente as viagens que eu faço são programadas para que eu possa ir lá ver um jogo de futebol que está a acontecer nessa cidade. Portanto, isto é o ground hopping, isto é saltar de estádio em estádio, ground hopping, ground hopping, saltar de ground em ground, né? E faz mesmo, ou seja, não sei se é costume ou se faz isso todos os anos, tu programas as férias mesmo para coincidir com jogos ou assim? Sim, vou dar aqui um pequeno exemplo. No ano passado, começámos no ano passado, somos um grupo aí de 15 amigos mais ou menos, e no ano passado organizámos a nossa primeira viagem à Holanda, fomos aos Países Baixos, foi a nossa excursão aos Países Baixos, fomos ver 3 jogos no fim de semana, um jogo da primeira divisão, um jogo do Feyenoord, um jogo da segunda divisão, do Sparta de Roterdão, e um jogo da terceira divisão holandesa, de uma equipa de Amsterdão, que era o AFC, Amsterdam FC, pá, não sei dizer o nome como deve ser, mas pronto. E pá, nós até fizemos um programa de jogo. Eu tenho aqui, temos este programa de jogo, aqui com a apresentação. Espera, fizeram vocês? Da viagem. Ou trouxeram? Nós fizemos isto. Não, fizemos. Nós fizemos isto. Isto está escrito em português. Aqui com uma introdução editorial, aqui com um resumo dos estádios, dos jogos que nós fomos ver. Este é as tais fotografias do último estádio que nós fomos, do jogo da terceira divisão. Há um belo estádio. Tinha uma Você é Roterdão? Amsterdão. Não é Amsterdão, isto é Amsterdão, o AFC. Os gajos estavam em primeiro lugar para subir para a segunda divisão, mas houve ali uma reformulação qualquer no modelo competitivo lá na Holanda, e eles acabaram por não subir, também provavelmente por questões económicas. E nós costumamos fazer isto. E este ano éramos para ter feito a segunda edição, estava tudo marcado, tínhamos viagens marcadas, alojamento marcado, bilhetes marcados, íamos ver o Derby de Berlim,
e mais 2 jogos em Berlim. Berlim é um sítio onde há futebol até não até dizer chega. Há muito. Portanto, o derby de Berlim é o Hertha contra o Union de Berlim. Íamos ver o Hertha contra o Union no Olympic Berlim. Tínhamos já os bilhetes garantidos, estava tudo tratado, era no fim de semana de 22 de março. Pá, e depois, entretanto, veio esta brincadeira do Covid e pronto, olha, não foi possível. Tivemos que cancelar tudo, fica para o ano. Para o ano há de haver a edição. E tinhas agora um encontro qualquer, não é? Era em maio. Esse não é esse. Não era esse. Isso era outra coisa. Em maio tínhamos marcado o... Não era eu que tinha marcado. Existe uma página no Facebook que é o European Football Weekends. Pá, para quem gosta de futebol, para quem gosta de viajar, é essencial. Tem mais de 10 mil membros aquela página. E eles, mais ou menos periodicamente, não anualmente, mas pá, de X em X anos, costumam organizar o encontro dos membros do grupo. E este ano, esse encontro iria ser em Hannover, ia ser num estádio de um clube que iria festejar o seu centenário, o Arminia Hannover, um estádio belíssimo. Pá, agora não tenho aqui fotografias para vos mostrar, mas pesquisem no Google. Um estádio belíssimo, daqueles estádios antigos, bancadas de pedra, com as ervas a nascer no meio das pedras. Lindo. E iam lá tipo umas boas centenas de membros do grupo, iam lá participar neste encontro. Isto ia ser em maio, pá, naturalmente foi cancelado, infelizmente. E pronto, e olha, ia de voltar a acontecer, mas sim, era outro. Isto periodicamente estão sempre a acontecer eventos deste género para a malta que gosta deste género de coisas. Eu acho que é sempre uma boa desculpa para viajar também. Eu sempre fui daquelas pessoas que para viajar preciso de um motivo. Não gosto de ir visitar uma cidade só por si. Tem que haver um motivo. Sim, e o futebol é um bom motivo. Epá, eu vou-te dar um exemplo. Eu que lá está, como sou casado, não me posso dar ao luxo de marcar viagens. Isso é um problema. Mas normalmente aproveito sempre. Eu lembro-me de aqui há 2 anos, talvez, de ir à Polónia, à Alemanha. Estava no centro de Varsóvia, vi ao fundo o estádio, que eu acho que é relativamente novo de Varsóvia, acho que foi feito para a seleção até. Deve ter sido no Euro 2012, se não me engano. Acho que sim, tenho ideia que sim. Eu não sei porque decidi, vou atravessar o rio, porque aquilo, pronto, fica ali tem ali um riozinho a meio da cidade. Decidi atravessar, ir a pé. Eu sei que caminhei durante 1h30, se calhar, e parece que cada vez estava mais longe e nós desistimos de ir a pé para o estádio e fomos embora, portanto. Acabei por não ir ver o estádio nenhum a Varsóvia. Com pena minha, apesar de ser em agosto, não, por acaso foi antes, foi em junho, já tinha acabado o campeonato. Acho que até era, portanto, se foi há 2 anos, foi na altura do Mundial, sim, do Mundial. Há 2 anos já disse. E portanto não devia ter acabado mais cedo. Então deve ser muitas histórias boas de visitas assim a campos e a derbys aí fora. O que é que... Lembras-te de alguma? Há boas deslocações que fiz, sem dúvida. Há outras ainda que espero vir a fazer. Mas assim, só para falar assim, pronto, de uma forma mais ou menos resumida, assim, aquelas principais que fiz assim nos últimos tempos. A malta que me conhece mais ou menos já farta de maturar a falar deste derby. Que é o derby das Astúrias. Assim, só para falarmos assim daqueles derbyzinhos fora do mainstream, né? Que está toda a ficar farto de Barças de Real Madrid, etc. Claro. Qual é o derby das Astúrias? O derby das Astúrias é o derby entre o Real Oviedo e o Sporting de Rigon. Os espanhóis, o Sporting, não é? Cá Sporting de Rigon, é o Sporting. É o Sporting de Rigon, onde jogou o grande Rachid Yakini. Também, e o Fernando Gomes, Rachid Yakini, sim, do teu grande Setúbal, não é? Vitória, pá. Desculpa, é verdade. Já sabes que está nos estatutos deste... Se calhar vou-te ligar, não. Não, mas este derby é fantástico. Primeiro, para começar, imagina, aquilo é a região das Astúrias, fica ali, especialmente a cidade de Oviedo, que é a capital das Astúrias. Foi lá que eu fui ver o derby por 2 vezes. Fica ali no meio ali da Cordilheira Cantábrica.
Aquilo é mesmo severo, um gajo ir até lá, meu querido. Este último ano nós fomos para lá. O tempo não estava grande coisa, havia mesmo tempestades complicadas, com neve, tudo. Nós tivemos que ir até dar a volta pela Galiza e por cima para não passar ali a Cordilheira Cantábrica. Pá, e aquela gente que vive ali vive mesmo no meio de uma região complicada, que não é fácil. Frio, é só montes por todo lado, é sobe e desce, aquilo não é fácil, não é fácil viver ali. E naturalmente também, onde tu vives, influencia também as pessoas, não é? Portanto, as pessoas acabam por ter características pessoais e de comunidade muito influenciadas também pelo meio onde estão. E estes rapazes, tanto de Oviedo como de Rigon, eles na altura, e este ano ainda, estão na segunda divisão espanhola. Eu fui lá pela primeira vez há 2 anos. Fui lá porquê? Porque, para já aconselho já uma primeira sugestão. Aconselho especialmente um portal no YouTube, que é o portal da Copa de Vende, que tem muitos conteúdos sobre futebol, fantásticos. Os que eles têm é o Derby Days, que são documentários sobre derby volta do mundo. E eu estava a assistir a um dos documentários deles sobre o Derby das Astúrias. Comecei a ver aquilo, achei genial. Olho para o calendário, olha, isto vai acontecer daqui a 2 semanas. E depois começo a ver, olho para o Google Maps, Oviedo, são 800 km de Lisboa, também não é assim tanto. Aí fui. Comecei através da net à procura de contatos, arranjei contatos com a malta do Real Oviedo Culture Fans, que é um grupo, se vocês se interessarem por bola, sigam estes gajos. Eles não são uma claque, são gente que gosta de difundir a cultura do oviedismo por toda a Espanha e por todo o mundo. Eles arranjaram tudo, trataram-me tudo, arranjaram-me alojamento. Eu fui para lá sozinho, atenção, sem ninguém, sem do nada, fiz 800 km sozinho para ir para lá, depois voltei. E quando lá cheguei, dou por mim a ver um derby com 40 mil pessoas a encher a porcaria do estádio, uma recepção ao autocarro como eu nunca tinha visto na minha vida. Incrível. Eu partilhei alguns vídeos nas minhas redes sociais, mas foi inacreditável. Milhares de pessoas nas ruas a acompanhar o autocarro, desde o hotel até ao estádio. Um espetáculo de pirotecnia como nunca tinha visto. Era tochas, petardos por todo lado, a polícia a controlar a coisa à distância, sem implicar muito com as pessoas, a coisa funcionou muito bem. Malta em cima das árvores, crianças, tudo. Foi genial, adorei aquilo, fiquei completamente apaixonado com aquilo, fiz lá alguns bons amigos e naturalmente voltei lá este ano. E aconselho-vos, vale a pena. Se tiverem a oportunidade de marcar assim um fim de semanazinho para viajar e gostarem de juntar a viagem, cultura com futebol, até porque Oviedo é uma cidade lindíssima, é uma cidade, tanto Oviedo como Rigon são 2 cidades bonitas, mas Oviedo é uma cidade mais cultural, com normalmente nestas guerras entre claques que eles têm, a malta de Rigon costuma dizer para a malta de Oviedo, vocês, Oviedo é uma cidade sem praia, porque eles não têm praia, são a capital lá no interior das Astúrias, e Rigon está mesmo na costa ali do norte, eles têm praia. A Rigon tem. A Rigon tem. E a malta de Oviedo normalmente goza com os gajos de Rigon porque vocês são uma cidade feia, sem história, meu. Nós temos uma ópera e tudo, meu. Aquilo é engraçado, aquilo é giro, vale muito a pena. E Oviedo é uma cidade muito gira, vale a pena se tiverem essa oportunidade. Vão lá, vejam bola, visitem a cidade. A gastronomia é excelente, experimentem uma fabada asturiana, acreditem, é uma espécie de feijoada à moda asturiana, valente, vale bem a pena. Esta é decididamente a minha primeira recomendação ao Derby das Astúrias. Tínhamos aqui 2 comentários. Um era do Sérgio Baião, Serginho de Setúbal. Um abraço ao Serginho. Dizia que foi em Oviedo que o Paulo Bento ganhou o risco ao meio. Confirmas? Não. Sabes que o Paulo Bento é grande craque em Oviedo. Eu quando lá cheguei, quando aquela gente se apercebia que eu era português, Paulo Bento, claro. Mas é um grande jogador, em qualquer equipa, mas lá sim, o gajo. Grande jogador e fez muita história em Oviedo, atenção, ele é ídolo em Oviedo, aquela gente respeita muito o Paulo Bento, respeita mesmo muito. Muito mais que o Abel Xavier, que lá jogou também. Mas o Abel Xavier era um globetrotter da bola, ele andava por todo lado, teve 1 ou 2 anos em Oviedo, depois foi para o outro lado, este passou por todo o mundo.
Agora Sim. o Paulo teve história lá, teve lá uns 4 ou 5 anos, teve história em Oviedo. Era um Eu gajo. não conheço tanto tempo, mas eu sabia que conhecia há alguns anos. Pá, agora se foi lá que ganhou o risco ao meio, olha, comigo ganhou de certeza, estás a ver? O Vasco perguntava se como é que era. Eles foram à falência e os adeptos é que salvaram o clube. Isso não sei. Exatamente, essa história é maravilhosa. Essa história é maravilhosa. Vejam o documentário da Copa 90 em que eles explicam essa. E aliás, o rapaz do Oviedo que participa nesse documentário da Copa 90 sobre o Derby das Astúrias é o Diego Crespo, que é o responsável pelo Real Cultura Oviedo Fans, que eu estava a falar há bocado. Uhum. E a história foi mesmo essa. Eles foram à falência. Houve ali uma disputa com o município lá de Oviedo, que eles entretanto venderam o estádio e construíram lá um empreendimento com um centro comercial, um hotel no lugar onde era o estádio antigo. Houve ali uma giga-joga um bocado complicada, e entretanto eles lá arranjaram um esquema, os adeptos juntaram-se, salvaram o clube, e atenção, nesta altura o Oviedo estava a jogar no quarto escalão, que é a terceira divisão nacional. Os espanhóis continuam a ter a mesma hierarquia que nós tínhamos há uns 10 anos, primeira divisão, segunda B e terceira divisão. Eles estavam na terceira divisão espanhola e jogavam contra o Sporting Rigon B. Estão a ver o que é isto? Imagina o que é. A vossa equipa tem um rival e de repente, no momento da história dessa equipa, está na mesma divisão que a equipa B do seu rival. Então os gajos passaram mesmo as passas do Algarve, acredito, não foi fácil. Entretanto, pronto, lá com a ajuda dos adeptos, uma coisa fantástica, com a ajuda dos adeptos, recuperaram o clube, e estão eles na segunda divisão. Este ano estavam aqui a lutar pela permanência, se calhar com esta história do Covid ainda se vão salvar de descer novamente para a segunda B, que não está fácil. Mas no ano passado tiveram ali um passo de chegar ao play-off de promoção para a La Liga. Estavam muito bem, né? No ano passado, há 2 anos. Sim. Na ascensão. E tu falas também muito, nós já falámos disso, não é? Desculpa. Tu também falas do derby de... Lembra-me, é o Steel City Derby de Sheffield? Steel City Derby, exatamente, Derby de Sheffield. Sheffield Wednesday de Sheffield United. Estiveste lá? A cidade de Sheffield tem muito para se falar, meu. Para já, isto aconteceu foi há 3 anos, que eu lá fui, estavam assim há 3 anos, estavam as duas equipas no Championship, o Sheffield Wednesday ainda continua lá no Championship, o Sheffield United agora estava a fazer uma campanha espetacular na Premier League, mas na altura tinha acabado de ser promovida da Division 1 para o Championship. E portanto, na altura havia uma música muito famosa nos adeptos do Sheffield Wednesday, que eles cantavam constantemente para os adeptos de Sheffield United. O que eles cantavam era o seguinte: Mind the gap, mind the gap, mind the gap. Que era que os gajos estavam na divisão inferior, então mind the gap. Entretanto, agora é ao contrário, os gajos estão na Premier League e eles estão no Championship. Isto aconteceu. Eu não sei se referiste no início, eu moro aqui em Alfama. E Alfama é um polo cultural aqui que tu conheces gente de todo lado. E através dos amigos conhecidos de um grande amigo meu aqui de Alfama, um homem que estava a ver em Londres na altura, estávamos a falar e não sei, ainda não foste ver um jogo em Inglaterra. Na altura ainda não tinha ido ver nenhum jogo em Inglaterra ainda. E acho que vale a pena sempre, quem gosta de futebol, não digo da Premier League, mas pelo menos das divisões inferiores e mesmo de futebol non-league, foda-se, vale a pena ir ver um jogo em Inglaterra, não é? Olha aí o Carlos é the Dream, eu acho que ia cantar o Carlos é the Dream, grande música. Qual é o Carlos é the Dream? O Carlos Carvalhal, e entretanto, esse rapaz que é o grande Gonçalo Mendonça, está aqui o Mário Boca aqui a falar dele, que é grande Mário Boca, e bem-vindo aqui ao stream. Ele tratou-me tudo, basicamente, ok, nunca foste ver a bola em Inglaterra, vens comigo, vamos ver o derby de Sheffield. Ele vivia em Londres, tratou tudo, fui ter com ele a Londres, apanhei um daqueles voos low cost para ir ter com ele a Londres. Ele estava à minha espera na estação de comboio, apanhámos o comboio pipa de Sheffield, foram 2 horas de comboio, ele estava à minha espera com um six-pack de cervejas, estava lá. Como se, maneiras bem receber, estás a ver? Maneiras bem receber. Apanhámos o comboio, tivemos uma noite incrível sábado à noite, deitámos às 5, 6 da manhã, o jogo era no domingo à 1 da tarde,
e às 9 da manhã tínhamos combinado estar no pub, no Riverside, que era o pub dos adeptos de Sheffield Wednesday, para começar o dia, às 9 da manhã. Pá, e lá estivemos. Às 9 da manhã, dormimos 3 horas, ressacados, estávamos lá, comi um full British breakfast, pá, manteve-me vivo, acordei, tipo, é um acorde a morte, aquela porcaria, tecnicamente. Pá, e foi uma festa como eu nunca tinha visto na minha altura, naquela vida, nunca tinha sido, pá, é incrível. Crianças, velhos, tudo naquele pub, tudo a cantar durante a manhã inteira. E a cena mais extraordinária disto é que ele foi durante a manhã. Está a ver? Nós aqui estamos habituados a almoçar, um almoço, um cozido à portuguesa e depois chegamos e pá, aqueles gajos não. Às 9 da manhã estavam no pub, velhos, novos, crianças, tudo a emborcar a sua pint, a comer o seu full British breakfast, a preparar para o derby. Sim. Uma manhã inteira de festa incrível. E depois fomos para o Hillsborough, que é um estádio, pá, quem gosta de futebol tem a sua aura, né? Tipo, eu assim que chego à porta daquele estádio, pá, tipo, fiquei com pele de galinha, estás a ver? Só lembrado do que se passou já, daquilo que se passou já naquele estádio. E depois o incrível é que, atenção, o estádio continua na mesma, não a passar à volta do estádio, as entradas no estádio continuam, são minúsculas, um gajo mais forte, um gajo assim... O Hillsborough é o estádio de quem? Hillsborough é o estádio do Sheffield Wednesday, que é o estádio onde houve a catástrofe de Hillsborough em 89. Sim. Aquela meia-final da Taça da Inglaterra entre o Liverpool e o Nottingham Forest, morreram 96 pessoas. Pá, e o estádio continua na mesma. Estás a ver? A única coisa que mudou desde 89 para agora foi que não tem as redes a separar as bancadas do relevado. Por de resto, pá, os torniquetes para entrar no estádio, é incrível aquela merda. Eu, se fosse um bocadinho mais gordo, não passava ali, acho eu. Mantém aquela, por um lado, pá, é bonito, mantém aquela aura dos anos 80, né? Por outro lado, é um bocado assustador, pá, parece que aquela malta não aprendeu nada com a tragédia que teve ali em 89, né? Sim. Mas, pá, e o jogo em si, na altura até, o Sheffield Wednesday estava lá o Carlos Carvalhal, né? Carlos had a dream to build a football team. Grande Carvalhal! Eu não ouvi falar na Taça da Liga. Exatamente, estava o Carvalhal, estava lá o Marco Matias, estava o Lucas João e estava o Semedo, que acho que passou pelo Setúbal, não foi? O Central, também lá estava. Portanto, havia lá alguns portugueses. O José Semedo. Exato, José Semedo. Está ainda. Está no Vitória. Eu acho que no Vitória, mas na altura estava no Sheffield Wednesday, não é? Sim, ele esteve no Charleston, se não me engano, e no Sheffield Wednesday. Isto para dizer que havia ali uma comunidade portuguesa no Sheffield Wednesday, estás a ver? Então aquela gente, quando via portuguesa e ver a bola, pá, havia ali uma empatia que mais ou menos se criava, porque, ok, vocês são portugueses, nós temos portugueses na equipa, venham cá, vocês estão connosco, são nossos amigos. Mas os gajos depois levaram 4-2, incrível. Perderam 4-2 com o grande rival e já... Eu normalmente tenho este azar, quando vou ver... Normalmente as pessoas que me convidam para ir ver estes derbys perdem sempre, é incrível. Pai, depois, a cultura daquela gente é... Os gajos têm um sentido de humor, é aquele sentido de humor que os britânicos têm, pá, que nós não... Eu vou dar um exemplo, os gajos tinham lá... Havia lá um gajo, o gajo tinha sido acusado de violação, havia uma gaja, alguém com que ele se meteu, que o acusou de violação, então o gajo tinha um processo em tribunal por causa disso. É lá de qualquer coisa? Não. Epá, eu não me lembro exatamente o nome dele, não me pergunto o nome, mas o gajo tinha... Havia esta história lá. E então o que é que os adeptos dele, o que é que os adeptos de Sheffield Wednesday cantavam para o gajo? O gajo, imagina que o gajo chamava tipo Evans ou qualquer coisa do género. Evans, she said no, Evans, she said no, Evans, she said no. Vai, está a passar, cada vez que ele tinha a bola, estavam constantemente a cantar isto. Pá, e os gajos do Sheffield United, no final do jogo, pá, estavam a ganhar 4-2, a malta do Sheffield Wednesday, pá, naturalmente os gajos estavam fodidos com aquilo, muita malta o Adam Johnson no estádio. Antes é capaz, pá, não... capaz de ser isso. Depois vou confirmar. E entretanto, a malta do Sheffield Wednesday começa a abandonar o estádio e os gajos, normalmente uma festa do caralho, lá no topo dos gajos do Sheffield United, pá, e os gajos começam a cantar para o estádio todo. There is a fire drill, there is a fire drill. É como tipo, isto é um incêndio incêndio, está-se toda a gente a ir embora.
tipo, tem aquele sentido de humor que é incrível, é incrível, é incrível. Muito Adorei aquela experiência em Inglaterra. Mas Sheffield, atenção que Sheffield é uma cidade de futebol, meu. E provavelmente parte da malta que segue a tua página com certeza que deve saber, o clube mais antigo do mundo é o de Sheffield FC. Não é nenhum destes dois. Não é nenhum destes dois. Que é um clube amador. Que eles desde as suas origens até hoje mantêm nos estatutos que queremos ser um clube amador. Não há cá tipo os jogadores pagos para jogar a bola. Por isso é que eles continuam lá. Senão provavelmente era um clube de topo hoje em dia, não sei. Sim. Eu vi um clube que ainda existiam, por acaso. O primeiro jogo de que há registros, isto é reconhecido pela FIFA, o primeiro jogo de que há registros até hoje é o Sheffield FC contra o Elm FC, que é chamam-lhe o The Rules Derby, que é um jogo lá, um derby lá de Sheffield. E The Rules Derby porque foi o primeiro jogo com as regras mais ou menos parecidas com aquelas que nós temos hoje. Por isso é que eles chamam isso. E todas as pré-épocas eles costumam fazer um jogo entre eles, um amigável entre estas duas equipas, que são as duas amadoras, mas estão em divisões diferentes. Então eles costumam fazer um amigável entre estas duas equipas para celebrar esta ocasião do jogo mais antigo do mundo que há registros. Portanto, E bebem chá? E bebem chá ou bebem cerveja? Opa! Nice. Não sei se vocês viram o English Game, mas quem bebia chá era a malta da capital, era a malta da FH. Eu sei que bebia chá. A malta lá das cidades operárias não bebia chá coisa nenhuma. Eu fiz aqui. Vai, dá-lhe. Eu fiz aqui agora, por causa desse da Sheffield e por causa dos derbys. Se calhar deste só foste a esse derby. Mas fiz aqui uma lista só que me veio à cabeça de derbys e a perguntar-te por quem é que torcerias, se é que torcerias por algum em cada um. Vamos a isso? Vamos a isso. Olha, se calhar fazemos assim, metes aí metade da lista agora, porque depois há uns derbys que eu não fui, mas gostava de falar. Gostava depois também de darem umas dicas. Está bem. Então vou começar pelos ingleses. Bora lá. O Sheffield United com o Sheffield Wednesday. Quem é que torce? Sheffield Wednesday, obviamente. Foram os gajos que me receberam bem, tenho lá bons amigos. E acho que eu nunca mais poderia meter os pés em Sheffield se eu agora fosse pelo Sheffield United, percebes? Querem-me ser. Second City Derby. Aston Villa contra o Birmingham City. Aston Villa, fácil. Sabes porquê? Porque o Aston Villa é o clube do meu ano. Foi o campeão europeu de 1982. Ok. O Birmingham City. Birmingham. Aí não estou contigo. Tem que ser Aston Villa. Campeões europeus do meu ano. É o meu clube. Newcastle Sunderland. Que é um derby assim. Mas aí provavelmente ia pelo Sunderland. Sabes porquê? Há uma pessoa, e nós ainda vamos ter de falar disso hoje, se tivermos tempo, um senhor chamado Brian Clough. E provavelmente muitos de vocês conhecem esse senhor, né? Que ele acabou a sua carreira no Sunderland como jogador acabou lá a carreira, né? Teve uma lesão gravíssima, então ia pelo Sunderland. Apesar de que, atenção, este documentário que agora está aí no Netflix, não sei o quê, para Covis do caralho. Tanto clube fixe para fazer um documentário daqueles gajos vão fazer um documentário sobre o Sunderland. Eu confesso que eu sou Newcastle, sobretudo por uma razão, por causa do Shearer. Que o Alan Shearer é uma figura que para mim me fascina. Porque é um tipo que começa no Southampton, que é um clube mais ou menos a terra dele, perto dele, não é? Vai para o Blackburn Rovers, que é um clube da região. E o gajo no Blackburn tem uma ata de exatamente. Tem uma ata de proposta para ir para o Barcelona e para o Real, e o gajo não sai para não estar longe da família e longe da sua região, e vai acabar eu penso que acaba a carreira no Newcastle, que é também da região dele. Portanto, ele basicamente nunca sai do portanto, Nordeste. O gajo começou no Southampton, claro. Sim. O Southampton é cá para baixo, não? É mesmo um bocadinho, pronto. Dá aí um bocadinho. Não, mas ele é de. Só me lembra de um grande senhor do futebol mundial
não é bem do futebol mundial, mas é aqui no meu coração, que é o senhor Mathieu Letizia. Sim. Isso é que é um... Oh, meu Deus, desde o início até ao fim lá. Tinha um tiraço também. Um craque daqueles, um craque, incrível, um craque inacreditável, que não saiu dali para ir para lado nenhum. Incrível. Sim. Não, é daqueles tipos. Ele foi, não sei se foi muita vez à seleção sequer. E há aquele. O Lutessier. Teve. Foi internacional. Não, mas não ia muito, acho que eu acho. Não ia, mas foi meio de vez internacional. Havia o David Platz, aqueles gajos do Arsenal, salvo erro. O facto de jogar no Southampton também não o favorecia, naturalmente. Sim, exatamente. E por último, antes de passarmos para os outros derbys, isto a pensar no nosso amigo o prémio AC Milan contra Internazionale. Eu voto AC, portanto, mais... Eu vou ter que votar Internacional, porque ainda hoje tenho pesadelos com o AC Milan, inacreditável. Cada vez que o Benfica jogava com esses gajos, perdi, incrível. A minha infância vive de pesadelos com esse clube. Finais europeias, eliminatórias europeias, aliás, equipas italianas. As equipas italianas naquela altura dizimavam sempre os clubes portugueses. Até a seleção, não é? Sim, a seleção. E como o Inter na altura não era assim grande coisa, e não me lembro acho que os gajos nunca se chegaram a jogar ali com o Benfica naquela altura dos anos 90, só mais tarde. Inter, pronto. Sim, antigamente, pois. Então ias falar do outro derby, não era? Olha, está aí o prémio todo contente, eu vou pelo Inter, Cadê o Inter? Olha, mas antes de falar das outras histórias, para quebrar aqui o mistério, que a malta acha que eu estou vestido, não sei aqui. Bom, nós combinámos, mais ou menos, fazer um shout-out para um clube que não fosse da primeira divisão, e claro, escolhemos o Oriental, que é um clube que os dois apoiamos e acompanhamos. Mas não, em vez de escolher a camisola do Oriental habitual, nós escolhemos a camisola do Centenário. Portanto, eu tenho a do Marvilense, criada em 1918, e que é verde, portanto consigo conciliar as duas coisas. E o Paulo, a do Fósforos, criada em 1918. São dois dos três clubes da fusão de 46 deram origem ao Clube Oriental Lisboa, pronto. É só para também não seres agredido na rua para acharem que estás vestido com a camisola do Derlei ou do Deco. Acho que me vais salvar. Daqui a bocado tens muito a dizer sobre o Oriental, então tu tens certeza que tens muito a dizer sobre o Oriental. Não sei se vai ter tempo, não sei se vai dar tempo. Sim, mas bem, e falar de outra coisa assim. Rapidamente, falando aqui sobre alguns derbys que acho que não são assim muito mainstream e que se calhar não muita gente ouve sobre esses derbys. Começando se calhar lá por fora. Há aí um documentário até no YouTube que é mesmo chamado, que dizem que este derby é o derby amador mais famoso do mundo, que é o derby de Spakenburg, uma vilazinha pescatória e não só, na Holanda. O Cabernet então aqui. Eles estão na terceira divisão holandesa. Portanto, isto são dois clubes, é o Spakenburg e o outro, que é um nome mais ou menos impronunciável, que eu não me vou arriscar a pronunciar. Pesquisem na net por o derby de Spakenburg. E basicamente, um clube representa os pescadores da vila e o outro clube representa os agricultores da vila. Então isto, ao longo da história, foi-se criando aqui uma rivalidade incrível entre estes dois clubes. Os estádios de ambos os clubes são literalmente lado a lado. Portanto, tu quando estás a jogar no estádio de um dos clubes, tu vês a bancada central do adversário ao lado, percebes? Então é literalmente lado a lado. A equipa adversária, quando vai jogar ao rival, equipa-se nos seus balneários e depois vai a pé para o estádio do rival. Portanto, aqueles são dois estádios literalmente lado a lado. E há ali uma rivalidade histórica entre os dois clubes. Alguns ali nos anos 80, 90, até as próprias autoridades tiveram de tomar medidas para que durante o fim de semana do derby foi proibida a venda de álcool na vila, porque havia problemas. A Holanda sempre foi um país com alguns problemas de alcoolismo. Realmente esta gente depois aproveitava-se destas rivalidades para criar problemas. Então as autoridades tiveram que criar esta legislação, ok, vocês arranjam porcaria, então esquece, não se vende álcool aqui. Então agora na era moderna, como é que esta gente se safou? Ok, vocês não nos deixam vender álcool,
Pá, porque hoje em dia o problema do hooliganismo já está mais ou menos resolvido, portanto, se calhar a lei já não faz assim tanto sentido. Então esta gente, de repente, ok, vamos organizar festas particulares. Então se tu lá fores, facilmente andas pela rua e tens alguém a convidar, pá, anda aqui à minha festa, anda aqui à minha casa, temos aqui uma festa e não sei o quê. Pá, e podes, não estás a vender algo, estás a oferecer, atenção. Estás à vontade. Portanto, é este tipo de ambiente que ele deve, imagine. Há até um artigo no New York Times sobre este derby. E a malta mais genuína do ground open até já está um bocadinho contra este derby porque dizem que já é demasiado mainstream. Pá, isto já se fala muito disto, não, isto já não tem piada. Até o New York Times expressa gás. Mas pesquisem um bocado sobre a história, vale a pena. Agora, viajar lá para ver isto já é um bocado complicado, até porque hoje em dia já não é a mesma coisa, porque lá está, isto já está um bocado. Já toda a gente quer ir lá ver este jogo. Não comigo como o São Paulo, não. São Paulo é como um passo acima. Estes gajos são da terceira divisão holandesa, percebes? Porque o São Paulo, eu costumo comparar um bocadinho o São Paulo que transcendeu um bocadinho aquele fenómeno de popularidade desportivo ou político, um fenómeno cultural já não tem. A nata da coisa, não é? É um bocadinho os Ramones do futebol, não é? Aquela malta que anda com os t-shirts dos Ramones, não é? É o clube anarquista que tem lojas a vender merchandising em todo lado. Mas é um aeroporto de Hamburgo, São Paulo, né? É aquele anarquismo capitalista, né? Sim, exatamente. Do clube, não é? Pronto, o clube pelo menos é, sim. Fica aqui a sugestão. Spakenburg vale a pena. Pesquisem isso, é um derby bonito. E aqui em Portugal também há muito jogo bonito, atenção. Não precisamos ir lá para fora. Aliás, este já não dá para ver. Os clubes das nossas camisolas, também aliás, o atual campo do Oriental, o Carlos Salema, que já era o nome do campo do Fósforos, da tua camisola. No fundo, o campo deles e do Marvilense eram também literalmente lado a lado, com só um tapume que separava os dois campos. Aí contam, pelo menos a malta mais antiga, que imagina a malta do Marvilense, se a equipa estivesse a perder, ao mesmo tempo estava a jogar, eram dos jogos todos à mesma hora, portanto ao mesmo tempo o Fósforo estava a perder do outro lado e eles começavam a celebrar o Fósforo estar a perder ao lado, portanto eles saíam sempre a ganhar. Portanto, eu não sei se atualmente existe em Portugal alguma situação em várias com campos tão próximos. Antiga Benfica, pronto, não, assim não é próximo. Em campos tão próximos, se calhar não. Estava a pensar mais a nível assim de derbyzinhos à maneira. Tenho imensa pena do ano passado. Eu falhei um derby que acho que vou ficar aqui tipo, eternamente arrependido de não ter ido lá. Que é ali o derby da Naval, 1º de Maio, Liga Figueira da Foz. Foi à falência, entretanto os gajos refundaram o clube, os amigos refundaram o clube. E eles começaram por baixo, pela Distrital de Coimbra. E há um clube que é do outro lado do Mondego, exatamente da outra margem do Mondego, que é o Covagala, que é uma vilazinha pescatória, tem que ser naquela zona, não é? E os gajos é uma vila, aquilo é uma espécie de Atlético Bilbao ali daquela região, em que os gajos, a maior parte dos jogadores são mesmo da vila, tem que ser da vila. Está aqui o grande Pedro Ribeiro, que é o melhor que eu conheço a história ali do Covagala, margem de sul, que é claro do Covagala. Então no ano passado houve o derby do Covagala com a Naval, e no campo do Covagala deve ser dos poucos pelados que há em Portugal hoje em dia. Hoje em dia é tudo sintético ou relevado, não é? E foi genial. Eu vi fotografias daquilo e o Pedro Ribeiro acho que esteve lá, melhor que eu pode falar sobre isso. Tenho uma pena imensa não ter ido lá. Mas eles, e acho que com esta história os gajos estão a tentar arranjar fundos para transformar o pelado num sintético, mas talvez com esta história que o projeto seja adiado e enquanto aquilo for pelado eu hei de ir lá, não queria ir lá. O projeto era ir lá este ano, com esta porcaria cancelar os campeonatos, já não vai ser possível, mas se Deus quiser ainda lá vou no próximo ano ver ali um joguinho no Covagala. Sim, com os pelados, isso é que nós... Há vídeos na net até sobre esse derby, vale a pena, vale muito a pena. Mas tu foste até há pouco tempo, não é? Com os ramos da arregaça, os famosos ramos da arregaça, a União de Coimbra com alguém ou não? A União de Coimbra com a verdadeira Associação Académica de Coimbra.
no estádio universitário de Coimbra, que é um belo estádio com uma vista fantástica para a cidade de Coimbra. E fui ali com os ramos da arregaça, assim, tive ali uma recepção fantástica ali pela malta dos ramos da arregaça. O Pedro faz parte deles, o Pedro Ribeiro está aqui nos comentários. Não sei se é o melhor, mas pelo menos um dos melhores emblemas da claque, não é? Que é aquele ramo mesmo. E o campo deles, o campo da arregaça, é fantástico. Eu fui lá visitar aquilo no ano passado. É mesmo bonito aquilo. É uma pena a Associação de Futebol de Coimbra não os deixar jogar lá, porque faltam aí 2 ou 3 metros de comprimento para cumprir os regulamentos, então eles têm que jogar no outro campo. Mas o campo é mesmo, aqueles campos no meio do bairro, estás a ver? À volta são prédios, aquilo não dá para crescer para mais lado nenhum, porque não há espaço. E tu percebes, tu estás ali num campo em que estás no meio da comunidade. Faz tudo. Não devia ser isto, devia estar no meio da comunidade. E eles são o clube certo. Sim. Deixa-me jogar lá. Era como um campo, olha, por exemplo, estavas a falar de campos, ou de derbys, ou o que é que seja, tens pena de ter perdido. E um que eu perdi para sempre é a possibilidade de ver o West Ham em casa no. Eu estava a dar a branca, mas do campo deles. Ver em casa e agora serem transferidos para o Estádio Rainha Isabel II ou whatever. Está aqui o rapaz, aqui o London Isaro Walter, que é um grande amigo meu aqui da net. Ele de certeza que sabe o nome desse estádio. Mete aí. Eu sei, mas não estou a lembrar agora. Ainda por cima, posso ver aqui no estande. Está aqui, finalmente. Upton Park. Vamos dar aqui a branca. Que é. Quem nunca viu, acho que vale a pena ver. Eu não sei se é o Liverpool, se é o United, a chegarem ao bairro de East End, o autocarro a atravessar o bairro para chegar. E depois aquele tocinho mesmo de entrar, a entrada do estádio por meio de umas casas. Portanto, eles estão a passar e a serem. Não sei se são pedras, mas toda a malta a bater no autocarro e a tirar-lhes coisas, a chamar-lhes nomes. E é um ambiente. É o típico estádio inglês, meu. É o típico estádio inglês, no meio dos bairros, no meio das casas, tu nem te apercebes que estás no estádio. De repente olhas ao teu lado e isto do outro lado está uma bancada. E há pouco tempo passei ao lado do estádio do Brentford, tive lá uma viagem que eu fiz com a minha empresa, fiquei lá ao lado, aproveitei, dei uma visita. Que é isto, meu? Isto é um estádio, meu. O estádio do Brentford, meu. Incrível aquilo está no meio de um bairro, no meio de casas, nem são prédios, são casas, mas tu não te apercebes que está um estádio ali ao lado, meu. E é fantástico aquilo. Isto é o típico inglês, meu, é bonito. São aqueles estádios típicos ingleses. É um espetáculo, e é aquela coisa que toda a gente vai à bola, e lá está. E é os aspectos giros daquela série que estavas a falar do Sunderland Till I Die, que é algo que se calhar até acontece, nós é que não sabemos. O padre a abençoar antes do jogo decisivo, o padre a dar a missa e a falar de Deus dai força aos nossos 11 jogadores da manhã no jogo com. Não nem lembro qual era a equipe, que é uma coisa incrível. Mas pronto. Só para terminar depois aqui em Portugal, há um derby também do caraças que eu tive aqui há 3 anos, também com uma malta amiga. Fomos lá abaixo ao Algarve ver o derby de Sotavento, Farense-Olhanense. Na altura estavam os dois no Campeonato de Portugal, foi no São Luís. Foi incrível. O São Luís praticamente cheio para assistir àquele derby. Tu sentias que havia ali uma certa animosidade mesmo entre a malta que vinha de Olhão. Atenção, Olhão fica para aí a 8 km de Faro, não é? Uma cidade pescatória. E depois tens Faro que é a capital do Algarve. Há ali os pescadores e os nobres, ou nobreza ali da capital. Então aquilo é giro, é engraçado se ver aquela rivalidade. Foi genial. No Campeonato de Portugal, olha, não estava à espera daquilo. Pensei que aquilo não acontecesse em Portugal. Isto para terminar esta cena em Portugal, Lusitânia de Lourosa, União de Lamas, também lá em cima. Sim, União de Lamas. Aqui há muitas histórias. Eu felizmente não estive lá, mas a malta do Vitória, jogos históricos épicos em Santa Maria de Lamas, em que até havia. Mas o melhor é depois um dia convidar um deles para falar, para mejarem em cima dos adeptos do Vitória. Portanto, era assim uma coisa bastante agressiva.
Mas que é melhor para te contar essa história depois de que alguém dos vitorianos foram lá até do 8º Exército e não só. Era genial que o União de Lamas conseguisse subir da Distrital de Aveiro para o Campeonato de Portugal. Isto foi outro dos derbys que eu tive quase para ir, mas depois já não lembro o motivo, não pude ir. E entretanto, o Lusitano de Lourosa subiu para o Campeonato de Portugal e está agora a tentar subir para a Liga de Honra. E tens o União de Lamas que continua no Distrital e está a ter dificuldades em subir para o Campeonato de Portugal. Né? Então, tão cedo se calhar não vamos voltar a rever este derby. Não, mas vale muito a pena. Derby do Caraço, União de Lamas, Lusitano de Lourosa. Portanto, os dois estádios são dois belos estádios, atenção, dois bonitos estádios. E encheram os dois estádios dos dois derbys. Aliás, até isto foi há 3 anos e houve até várias notícias na TV e nos jornais nacionais sobre as confusões que houve. Houve uma invasão quando foi um gol do Lusitano de Lourosa em Santa Maria das Lamas, em adeptos de locais que invadiram o estádio e bateram no guarda-redes, uma coisa assim do género. Até aquilo é bonito, atenção, aquilo é uma rivalidade, mas tenham atenção, é preciso ter cuidado. O União Lamas tem os famosos papatintos também, outro é um nome claro. Somos mais engraçados que há de claques em Portugal, né, os papatinhos. Olha, eu como não sei muito bem isto, é mesmo a primeira experiência que nós temos assim no Instagram. Não sei se é 60 minutos ou se é mais, não sei. Ia perguntar, só para isto não cair a meio, mas também podemos voltar logo a seguir. Também voltamos logo a seguir. Ia perguntar, não sei, há tantas coisas que eu te poderia perguntar, mas ia perguntar um jogo que tenha marcado. Que tenhas visto ao vivo ou não, ou que tenhas visto na televisão, mas um jogo. O primeiro jogo que te lembres que tenha marcado? O primeiro jogo que me lembro que tenha marcado? Sim, olha, estas respostas também têm que ser assim um bocado espontâneas, não é? Tipo, sim, é por isso é que eu não estava à espera. Assim, para começar, eu posso dizer já um, que é precisamente contra a Académica em 95, que é quando o Vitória garante a subida de volta à primeira divisão. Num jogo à chuva, eu era adolescente, encharcado, completamente encharcado de chuva, e o Vitória ganha a Académica em casa no Bonfim. E subimos, garantimos a subida e houve uma invasão de campo, claro, a malta a arrastar os jogadores pelo campo. Ainda hoje, quer dizer, não tenho nenhuma antipatia para a Académica, mas vejo a Académica um bocadinho como rival do Vitória, até pelas finais da taça, por esses jogos, porque é quase a primeira memória, apesar de ver jogos anteriores, no jogo decisivo do Vitória, percebes? Ao vivo. E pronto, e foi um jogo para mim muito marcante, esse da Académica. Penso que é 95, agora não me estou a lembrar do nome, do ano. Eu vou aqui um bocado contra a natura. Sabes, a maior parte dos meus amigos, normalmente eles até estão um bocado contra o futebol de seleções. Eu sempre fui mais ou menos um apaixonado pelo futebol de seleções. Acho que é. Também gosto, não sou. As grandes competições de seleções de futebol, acho que é aquilo que faz a diferença. Que ainda hoje, apesar do futebol negócio, apesar de estarem envolvidas no tal futebol negócio, acho que ainda é aquilo que vai fazendo a diferença entre aquilo que nós gostamos do futebol mais puro, mais romântico, e aquele desporto, por exemplo, que acontece nos States, daquelas ligas profissionais que nem sequer uma competição de seleções têm, não sei cagar para as seleções. Os gajos da NBA nem sequer no campeonato onde participam, né, por exemplo. E isso deixa-me algum orgulho pelo desporto em si, pelo futebol que eu gosto. E portanto, por isto mesmo também, é indissociável, né, aquela final de 2016 e aquele gol do Éder, né, foi, dos últimos tempos foi de longe o jogo em que eu mais vibrei, em que eu mais festejei. Foi esse jogo. Foi 1-0, que gol, quando eu... É verdade. Eu também festejei e fiquei cheio de cerveja, mas eu lembro de um outro jogo, e tu lembras também, eu não vou dizer onde é que foi um jogo do Oriental, em que eu também fiquei cheio de cerveja, uma família inteira ficou cheia de cerveja, eu tinha o meu copo na mão, portanto não fui eu. E um dos copos de cerveja foi parar ao campo e tive de ir eu. Fomos nós, mas fui eu que chamei o miúdo lá, o apanha-bolas.
para ele ir buscar o copo para o Oriental não ser multado. Eu não vou dizer onde é que foi, que é para não. Está aqui o meu amigo a falar aqui que o Vitória deu 5-2 ao Benfica em 94. Já só me faltava esta. Acho que agora este gajo é do Porto, atenção, este gajo é atrás. É o jogo. Posso meter o link a seguir. Aliás, todos os anos nós vemos esse jogo uma vez por ano, pelo menos. Isto é como. Isto é como os jamaicanos a ver o Mundial 98. Sabes que eu recordo desse jogo. Lembras-te daquelas tardes na TV2, RTP2 agora, na altura, aquelas tardes de desporto, em que os jogos eram todos às 3 da tarde, domingo, e tu estavas a ver um jogo de handball, ou de hockey, ou de basquetebol, ou o que fosse, e eles depois iam passando os resultados dos jogos da primeira divisão com notificações, tipo, olha, atenção, o Benfica marcou aqui, o Setúbal marcou. E eu fui seguindo o resultado desse jogo aí, meu. Pai, começo a ver, caralho, foda-se, 5-2, 4-5, estes gajos estão malucos, meu. E depois vejo o resumo do domingo desportivo, o Bonfim completamente cheio, meu. Pá, genial. Grande e é Quininho, Sérgio Araújo e penso Chiquinho Conde, acho que são as três a marcar os golos. E é Quininho, Chiquinho Conde e Sérgio Araújo. Portanto, olha, eu não sei se nos vão cortar o pio Temos 3 minutos. às horas certas. Eu ia perguntar se tens recomendações de livros, ou séries, ou filmes, tenho. jogos, ou o que é que seja, sobre futebol. É isso. Olha, só assim para... Deixa-me só dizer, um dos golos marcados foi o Paulo Gomes, não foi o Chiquinho. Acho que é Iaquinho, Sérgio Araújo e Paulo Gomes. Estás sempre bem acompanhado. Olha, para começar, tenho aqui primeiro este livro. Eu não sei, aqui está-me a parecer virado de pernas para o lado, não sei se vocês veem isto bem. Mas sim, Europe United? Exatamente, Europe United. Isto é a história. Ao contrário, mas... É a história de um rapazinho inglês, vive em Londres, adepto do Fulham. Tirou um ano sabático, uma licença sem vencimento durante um ano, e o rapaz tinha como objetivo viajar durante esse ano pelas 55 federações filiadas na UEFA e ver pelo menos um jogo em cada uma dessas federações. Sim. O senhor chama-se Matt Walker, ele cumpriu esse projeto e no final escreveu este livro, o Europe United. Eu confesso, ainda não o li, recebi-o há pouco tempo, tenho enorme curiosidade em lê-lo. Há também a meio da aventura dele, que um grande amigo meu, Diego Armês, fez um artigo sobre este rapaz. Ele é o jornalista da GQ Portugal. Se vocês pesquisarem por GQ Portugal Ground Doping, vão encontrar com certeza este artigo, uma entrevista a este senhor, ao Matt Walker. Isto foi uma aventura na vida. O homem teve, durante uma época inteira, ele teve que organizar ali o calendário dele para visitar, para ver pelo menos um jogo em cada um destes países, e depois aqui neste livro ele retrata e relata todas as aventuras que viveu nessa altura. Portanto, nessa viagem. Vale a pena comprar isto. Europe United, ok. Exatamente, Europe United. Outro, agora em português, também relacionado com o tema, com o ground doping, mais ou menos. Temos este livrinho aqui, Rumo ao Jamor. Ok. Rumo ao Jamor é um livro daqui de um amigo, que é o Filipe de Avilés, em que o objetivo dele era, na época de 18-19, portanto, o Filipe é jornalista, ele é amante de futebol, tal como nós, gosta do futebol romântico, mas ele é jornalista, não é jornalista desportivo, acho que nunca trabalhou na área desportiva, mas no entanto é um amante de futebol, como nós. E ele teve o objetivo, durante esta época de 18-19, ele seguiu a Taça de Portugal do princípio ao fim, começou na primeira jornada, e o objetivo dele era, na primeira eliminatória, acompanhar o clube mais distante do Jamor. E o clube mais distante do Jamor da primeira jornada era o Angrense, na altura. Angra do Heroísmo. Portanto, isto foi um Casa Pia Angrense, se não me engano. Eu não sei se estou aqui a confundir. Eu tenho isto aqui anotado, deixa-me lá ver, acho que era isto. Graciosa, desculpa, estava a enganar-vos. Era o Graciosa Futebol Clube, o clube mais distante do Jamor. E ele acompanhou um Casa Pia Graciosa na primeira jornada, e depois foi sempre acompanhando os clubes vencedores de cada eliminatório. Sim. O Casa Pia ganhou 2 eliminatórias seguidas, ele teve 3 eliminatórias a acompanhar o Casa Pia. Depois foi acompanhando as várias equipas até chegar à final do Jamor, foi um Sporting Porto, no Jamor. E ele é adepto do Benfica, atenção. Foi engraçado. E vale a pena seguir a aventura dele, Rumo ao Jamor. Este livro, escrito em português.
Agora, não sobre o tema em específico, mas duas novelas. Nós continuamos online. Tens 20 segundos. Tem quanto? 20 segundos. Ai, Estou a ver aqui o relógio. Mas não retornamos outra vez, não? Sim, voltando outra vez. Bem, fiquem aí. Que eu... Aguardem. Tá, já voltamos. Sim, bem-vindo. Tens mais uma hora para falar de luz. Vamos só dar aqui um minutinho a ver se a malta entra toda outra vez, não? Sim. Ok, então. Está tudo a chegar. Já que temos mais um segundo, já agora, deixa-me só fazer uma mente marcial. Força. Pega aí nisso. O Gruz acabou-se, eu tive que abrir outra garrafinha. Por acaso, a minha cerveja acabou-se. Como tu falaste do Matt Walker, a viagem dele pela Europa, eu lembrei-me de um livro, já li há algum tempo, mas gostei bastante. Está aí. E um jornalista escocês, salvo erro. Eu acho que ele é escocês. Não, ou é inglês. É do Nottingham Forest, mas ele vive na Rússia e escreve sobre a Rússia em geral. No entanto, como é amante de futebol, que é o Football Dynamo, que é do Mark Bennett. Eu gostei bastante deste livro, que ele fala sobre o futebol na Rússia. E faz uma viagem, lá está, como disse, já li há muito tempo. Eu penso que é o Zenit, portanto, ele apanhou esta altura do Arshavin, está no topo do Zenit, mas fala de Spartak, de CSKA, Lokomotiv, por aí fora, inclusivamente com entrevistas na altura. Portanto, é um misto de história com entrevistas com os protagonistas daquele tempo. Nós depois, quando acabamos aqui o live, se calhar devias depois aproveitas e metes talvez na tua página aqui todas as nossas sugestões, não para a malta para saber. Está bem. Okay, mas olha, continuando, e agora acabando aqui a cena do ground opening e falando aqui, há dois bons livros que eu vos gostava de recomendar. São talvez as duas melhores novelas que eu conheço, também não li assim muitas sobre futebol. A primeira é esta aqui, The Damn United. Sim. Portanto, há bocado nós falámos sobre este senhor, Brian Clough. Isto basicamente, este senhor no fundo é o senhor responsável por ter, pelo Nottingham Forest, ter conquistado 2 taças dos clubes campeões europeus consecutivas ali no final dos anos 70. Tanto Nottingham Forest tinha vindo da segunda divisão inglesa. E depois de subir, não é? Depois de subir é campeão e depois ganha Puma, 2 taças dos campeões seguidos. Há histórias fabulosas. Mas a história desta novela, que atenção, que a família deste senhor é um código depois reproduzido nesta novela. Mas naturalmente depois eles empolaram um bocado aqui o alcoolismo do senhor, etc. Mas no fundo a ideia desta novela é retratar os 44 dias que este senhor passou no Leeds United. Para quem conhecer a história do senhor sabe que ele pegou no Derby County primeiro, levou-os da segunda divisão inglesa à primeira divisão, foi campeão. Nessa altura o grande rival dele era o Leeds United, treinado pelo Don Revie. Para a seleção, não é? E que depois foi para a seleção inglesa. Isto tudo porquê? Porque o Don Revie, o Don Revie era o grande ídolo do Brian Clough. O Brian Clough idolatrava o Don Revie. Mas houve um jogo da Taça de Inglaterra em que o Leeds United foi jogar ao campo do Derby County, não os gajos estavam na segunda divisão. O Don Revie, o sorteio, preparou tudo. O gajo limpou os balneários, comprou o melhor vinho no final do jogo, comprou o melhor fato, tudo, não sei o quê, preparou tudo ao pormenor para receber aquele senhor. E o Don Revie, quando chega lá ao campo do Derby County, o gajo passa por toda a gente e ignora completamente o Brian Clough, que estava lá para o cumprimentar. O gajo ignora, vai-se embora. O gajo a partir daí ganhou-lhe um ódio.
ficou tipo o grande rival dele. Pá, se vocês conhecem a história, sabem que o Brian Clough sempre criticou o Leeds United por ser o Dirty Leeds. O sujo, exatamente. Apesar do Leeds... Jogava um futebol feio, não jogava um futebol bonito, uma vergonha. E entretanto, Don Revie foi para a seleção inglesa e o que é que o Leeds United se lembra de fazer? Contratou o Brian Clough ao Derby County. Mas naturalmente os jogadores do Leeds United odiavam aquele gajo. O gajo andou ali durante anos a falar mal deles e de repente vai para ali treiná-los. Então o gajo aguentou lá 44 dias. E este livro é a história desses 44 dias. Há um filme que até está disponível na Netflix. É um filme baseado neste livro. Que se não tiverem muita paciência para ler, vale a pena verem esse livro. The Damned United. The Damned United. É muito bom. Por acaso o livro não li, mas vi o filme, pá, e adoro. Talvez seja o melhor filme sobre futebol que eu já vi. Também não há muitos, mas acho que é de longe. Tínhamos aqui o Choco Frito, que é um restaurante de Lisboa aqui a falar desse filme. Precisamente é baseado nesse livro. E o filme é muito bom e retrata muito bem isso. E eu acho que é o mesmo autor que tem também o livro, o Red or Dead, sobre o Bill Shankly e o Liverpool. Portanto, ele até a capa de salvo erro tem de um lado o Brian Clough a entrar com o Leeds United no campo e no outro o Brian Shankly a entrar com o Liverpool no campo. Dá aqui o prémio que tem italiano, Maledetto United. Não sei se é assim que se diz, mas pronto. E está aqui o Sérgio Baião a falar do fundo para a vitória. O prémio já me tinha mostrado o livro em italiano, acho eu. Maledetto. Eu estou aqui com uma ligação. Estás-me a ver? Hã? Estás aí? Estás-me a ouvir? Estou. Também estás a ver? Sim. Estava aqui a falhar um bocadinho. Ok. Tenho aqui só mais um livro para terminar. Este livrozinho aqui, o Dribble. É bom, olha, não sei comprar. Pá, eu comprei este livro, confesso, e não estava muito à espera. Eu fui no ano passado à Feira do Livro. Estava lá a passear pela Feira do Livro e encontrei lá numa banca este livro. Vai ver, li a descrição, olha, não, vou comprar. Pá, foi o livro que mais me surpreendeu nos últimos anos sobre futebol. É uma novela, um brasileiro, Sérgio Rodrigues é um escritor brasileiro. E, portanto, basicamente esta novela, romance, isto aborda 5 décadas da história do futebol brasileiro. É a história de um pai que era jornalista desportivo e que acompanhava o futebol brasileiro e que era um daqueles jornalistas bom vivants e que não ligava nenhum ao filho, à família e que até era violento e não sei o quê. E, entretanto, passados uns anos, quando está à beira da morte, quer-se redimir do filho. Eu não vou alongar muito mais, porque depois também vocês não vão querer ler o livro. É uma história fantástica em que, ao mesmo tempo que acompanha esta novela dramática sobre a vida familiar do homem que está à beira da morte e que quer pedir desculpa ao filho, no fundo, ao mesmo tempo junta isto com a história do futebol. 5 décadas de futebol brasileiro, atenção. Pá, é bonito, vale muito a pena. Vale a pena ler este livro. Este foi um dos que mais me surpreendeu agora nos últimos tempos. Eu para já em livros é isto. Depois tinha aqui para gostavas de falar, mas se tiveres mais algum livro para acrescentar, estás à vontade. Vou só falar de um que já tinha postado aqui no Instagram, que é do Cândido Oliveira, do Pântano da Morte. Que não é só futebol, não de todo, mas é do Cândido Oliveira, quer dizer, que é praticamente, não direi o pai do futebol, mas quem amadureceu o futebol em Portugal, o mestre Cândido Oliveira, da Casa Pia, que o nosso amigo Nelson estuda afincadamente. Eu acho que sim, ele há bocadinho estava aí. Ele, no fundo, é preso em 42 de espionagem aos aliados, portanto em Portugal, enquanto estava em Portugal como inspetor dos Correios, e é preso primeiro em Caxias, onde é espancado e partem-lhe os dentes, etc. E conta ele que passa... Por acaso ele não conta, no outro livro que falam disso, que o Roquete passa à frente
da sala de interrogatório, portanto até hoje não se sabe muito bem o papel que ele terá tido ou não, o Requeto na delação do Cândido, e portanto ele em 42 é enviado para o Tarrafal, agora já não me lembro em que ano é que sai, mas pronto, é a descrição dele de um campo de concentração, que eles chamam de campo da morte, não de concentração, mas da morte, precisamente pela falta de condições e por ser feito no pior sítio de Cabo Verde em termos de condições sanitárias e tudo mais. Portanto, não é só futebol, mas é sobre uma grande figura do futebol e o seu percurso e que mostra como o mundo do futebol está completamente encaixado no resto da sociedade. Não? Claro. É indissociável. O futebol é indissociável daquilo que se passa na nossa sociedade. Né? É porque eu gosto sempre de dizer que o futebol é muito mais que um jogo. Eu não venho cá com a conversa a dizer que isto é apenas um jogo, não é? É muito mais que um jogo. Eu lembro de ter conhecido um rapaz que teve um grupo de sócios do Barcelona, agora recentemente, numas das últimas eleições, não sei, há 3 ou 4 anos, já não me lembro bem. Houve um grupo de sócios que avançou com uma candidatura que sabiam que não iam ganhar, mas era no fundo para agitar as águas e para ter, no fundo, ser um grupo de pensamento crítico, um grupo, enfim, para agitar a coisa, uma pedrada no charco, para se tentar candidatar ao Barcelona para criticar a presidência. Eu lembro de falar com ele e ele dizer-me, perguntam-me sempre porque esta coisa do Barcelona, parece que se acham mais que os outros, mais que um clube, e ele dizia, não, o Barcelona é mais que um clube porque o futebol é mais do que um desporto. E acho que é o melhor resumo da coisa, não é? Exatamente, tem muito mais que isso, obviamente. Olha, agora depois dos livros, tinha aqui só mais 2 coisas também para recomendar. Ainda temos que falar do Oriental, não te esqueças. Temos que depois terminar aqui o Oriental. Mas antes disso, tinha aqui só 2 coisas também para falar. Que é um pequeno vício também que eu tenho. Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro relacionados com o futebol. Primeiro, tenho... Não é o Subuto. Tirando o Subuto, toda a gente conhece, né? O Subuto toda a gente. Então, Match of the Season. O Match of the Season é... Eu não sei se vocês, provavelmente muitos de vocês conhecem o Hat-Trick. O Hat-Trick foi... Eu nunca me viciei num jogo de computador em toda a minha vida. Só Isso é um jogo, o Hat-Trick? online. O Manager Online. O Hat-Trick. Ok. E os suecos, que são os donos deste jogo, quando festejaram o 10º aniversário, se não me engano, ou o 15º, decidiram lançar um jogo de tabuleiro que representasse o jogo online. Portanto, este jogo online basicamente é o quê? É um jogo online em que é um manager, em que cada pessoa tem a sua equipa e gera a sua equipa contra outros utilizadores reais. Aquilo está estruturado por país, cada país tem a sua estrutura, portanto, tem as ligas em forma de pirâmide. Só para terem uma ideia, por exemplo, em Portugal, na altura quando eu entrei, 15 anos atrás, havia cerca de 30 mil utilizadores. A estrutura daquilo era que havia uma primeira liga com uma série de 8 equipas. Depois daí para baixo, a segunda liga tinha 4 séries de 8 equipas. Portanto, a terceira liga, 16 séries de 8 equipas e sempre assim em múltiplos de 4. Portanto, eu entrei na 9ª divisão, que se não me engano tinha 2.000 e tal séries de 8 equipas. E depois, entretanto, aquilo até no final da época, até depois a comunidade, portanto, imagina uma comunidade com 30 mil utilizadores só em Portugal, portanto, depois elegiam um selecionador nacional e que era responsável por levar a seleção nacional ao campeonato do mundo. Eu lembro que na altura houve um user que era adepto do Belenenses e que o nome do clube dele era mesmo o Clube de Futebol dos Belenenses. Ele foi campeão nacional no Hat-Trick. E ele até houve uma reportagem nos mídia nacional sobre ele ao pé dos jogadores do Belenenses, tiraram fotografias ao pé dos jogadores do Belenenses e tudo. Ele foi campeão nacional do Hat-Trick, foi uma cena, isto na altura tinha alguma notoriedade. Entretanto, a concorrência já é muito, isto é um jogo que é preciso alguma paciência e tal. Mas pronto, basicamente, entretanto, os suecos fizeram este jogo de tabuleiro. Eu, na altura, quando eles fizeram os 10 anos, eu comprei isto. Ainda tenho aqui. Isto não dá para comprar online, se vocês pesquisarem com alguma paciência. Como é que é muito lá? Match of the Season. Ok. É o nome do jogo. É isto. Match of the Season. É um jogo para 4 jogadores. No fundo... Depois mandas-me isso tudo e eu ponho lá no comentário.
É um jogo de tabuleiro que tenta simular toda aquela realidade do jogo online. Ok. O outro jogo, este já não tem nada a ver com online, é o Counter Attack. É um jogo que foi feito por um casal de escoceses. Foi lançado agora ainda este ano, ou no final do ano passado, em novembro ou dezembro, se não me engano. Eles no fundo desenvolveram um jogo de tabuleiro onde fosse possível colocar da melhor forma possível toda a complexidade tática de um jogo de futebol. Aquilo é para jogar mano a mano, 1 contra 1. O jogo está engraçado, vale a pena pesquisa por Counter Attack. Eles agora, durante esta época da quarentena, até desenvolveram uma plataforma online onde dá para jogar o jogo online. Não é a mesma coisa, mas dá para ter uma boa perspectiva. Isto é um pormenor engraçado sobre este jogo. Os gajos, quando inventaram o nome dos jogadores, portanto, existem cartõezinhos que representam os jogadores neste jogo, e o nome de todos os jogadores são unissexo. Portanto, isto não foi por acaso. Isto, se for uma mulher ou um homem a jogar, pode ter uma estrela que seja feminina ou masculina, percebes? Acaba por não ser um jogo patriarcal em que só os homens é que podem ser os heróis. Ok. Portanto, não são jogadores reais, não são com as caras de jogadores reais. São jogadores reais. Eles inventaram os nomes e inventaram os nomes de forma a que o nome dos jogadores fossem sempre unissexo. Portanto, é um jogo que também tem esse cuidado do ponto de vista social, estás a ver? Ok. Para mim, a nível de jogos de tabuleiro, são aqui as duas recomendações que eu te deixo. Bom. Eu tabuleiro não tenho nada, mas vou falar de um jogo que eu redescobri passados. Portanto, estamos em 2020, não sei, 20 e tal anos depois, que é o Sensible Soccer, que eu voltei a jogar Sensible Soccer. Acabou de entrar aqui um amigo meu, que é o Ricardo António, está aí, Ricardo, em que nós estávamos em algumas estados a jogar Sensible Soccer na aldeia Funeira, onde eu passava aí grandes férias. Também fui nunca tive o jogo, mas passei boas férias a jogar esse jogo, sim. Agora podes ter, eu posso pôr é freeware, quer dizer, eu ponho o site e eles facilmente lá dão instruções de como instalar isso. É a coisa mais fácil é instalar esse jogo. O Sensible Soccer continua viciando como sempre foi. Claro que para quem nasceu, quem tem hoje 18 anos, é completamente ridículo um jogo em que a bola não está agarrada aos pés dos jogadores, não é? Em que tens que quase empurrar. Jogar sem um joystick não é a mesma coisa, não é? Estar aqui a jogar sem ter um joystick na mão, não é a mesma coisa. Mas é que por acaso esse jogo bem é com o teclado, porque eu jogava isto no computador antigamente, lá nos tempos em que não tinha joystick, não é? Em que jogava os da Amiga e não sei o quê, não é? Portanto, o teclado joga bem essas coisas. E está aqui também o Paulinho, o Paulo Amaral, que nós crescemos basicamente a ver Tsubasa e a jogar Sensible Soccer. É a nossa escola, nossa escola de futebol. Só que lá está, ele era bom jogador na realidade e eu não. É a única diferença. Ao menos ganhava-lhe no Sensible Soccer, o que já não é mau. Eu não sei se queres acabar o jogo do desafio dos derbys antes de passarmos ao COL. Bora, chuta aí mais os derbys, vai. Real Betis contra o Sevilha. Betis, claramente. Pronto. O Betis tinha mesmo de ser, até pelo equipamento, portanto, não há para mim não tinha de ser pelo equipamento, mas esses grandíssimos ordinários do Sevilha roubaram-nos uma Liga Europa, não é? Há um grande benfiquista, o Manel Neves, o homem, não sei se vocês conhecem, lá em Casa Mandoeu, que era um blog. Eles entretanto escreveram um livro em que ele é um fervoroso adepto do Benfica e ela é a Catarina Pereira, que é adepta do Porto e até é uma das comentadoras do Mais Futebol. E o Manuel Neves é um grande adepto do Betis de Sevilha também. Ele é lá debaixo do Algarve e a determinada altura ele começou ali a seguir, que chegou a ter bilhete da época do Betis de Sevilha. Portanto, aqui Manel, somos sempre Betis. Real Betis Balompié. Boa escolha. O outro, então voltamos à Itália com o Nápoles contra a Juventus. O Nápoles
quem é que vai para as Juventus? Eu acho que hoje em dia, agora por causa do Cristiano Ronaldo, agora vai muita gente, os miúdos, pronto. Maradona, alguém vai, Maradona contra Ronaldo, alguém vai escolher o Ronaldo? Pô, estamos a brincar. Aqui há um choque geracional, claramente, pronto. Não é? Mas Nápoles vende, pronto, claro, Nápoles. Agora um polémico, Rangers Celtic. Ui! Pá, eu acho que vou pelo Celtic, claramente, sabes? Que sempre tive ali algum encanto pelos irlandeses. E o Celtic também veio um bocado ali das ilhas da Irlanda, né? Os irlandeses depois que foram lá da Grã-Bretanha, criaram uma comunidade católica lá. Portanto, pá, claramente Celtic. Sim, comunidade católica e resistência ao, enfim, ao unionismo. No entanto, é daquelas coisas, é como gostar da Lazio por causa dos jogadores. Eu gosto mais do Rangers, não, é uma coisa um bocado irracional e de miúdo, portanto. É um bocado isso, ficar um bocado irracional. Às vezes tento finalizar demais, mas isto é. Sim, pronto. Mas pronto. Boca River. Ui! É mesmo uma escolha difícil. Tenho pontos positivos nos dois lados. Eu vou para a Boca. Eu Não vou escolher nenhum aí. Não vou escolher nenhum, até porque. Digo uma coisa, eu tenho um dos grandes objetivos da minha vida, e tinha isto mais ou menos programado. Em 2021 eu queria ir à Argentina. Até porque vai haver o Campeonato do Mundo de Hóquei de Patins em San Juan. Eu gosto muito de hóquei patins e queria conciliar isso com uma viagem a Buenos Aires e a Montevideo. Entretanto aconteceu isto e se calhar vou ser obrigado a adiar essa viagem. Mas se fosse a Buenos Aires, não fazia grande questão de ver nem o Boca nem o River. Há tanta coisa boa para se ver em Buenos Aires, inacreditável. Aquilo é uma cidade de futebol. É a cidade do futebol. Tu tens o São Lourenço, tens o Huracan, tens o... Pois, quer dizer, para isso ia só São Lourenço de Almagro, que sim... Sim. Mas, obviamente, Boca e River é Boca e River, né? O derby é o que é, não é? Ganhou notoriedade a nível mundial, ganhou, mas Buenos Aires é uma cidade inacreditável a nível de futebol. Pode não ser já para o ano, mas Deus queira que me permita, antes de morrer, fazer esta viagem. Isso, e tenho que juntar isto a Montevideo, né? Ir lá ver um Peñarol em Montevideo também, que é só atravessar o Rio de la Plata, né? E está lá do outro lado. Ok. Eu para não chatear o nosso amigo Nelson, não vou falar do derby de São Paulo, portanto vou só falar de dois. Do Fla-Flu, quem é que pões? Agora tinha de ser o Fla. Porque o Fla é o Benfica do Brasil, né? Quanto isto não há muito a dizer. Assim se calhar já não vou apoiar o Flamengo, agora que tens isso. Assim se calhar sou Fluminense. O Jesus é uma personagem. E para além do mais, o Renato Gaúcho, que é ali uma personagem um bocado ligada também ao Fluminense, né? Eu não gosto muito desse gajo, não sei porque o gajo não inspira ali ter competência. O Fluminense sempre foi um bocadinho clube ligado à elite. Apesar de Nelson de Rodrigues, que eu gosto muito como escritor, ser Fluminense, mas pronto. O Nelson está aqui a perguntar Palmeiras, Corinthians. Claro que sob pressão, Palmeiras. Mas São Paulo, Palmeiras sempre, até porque tenho família em São Paulo e são Palmeiras, portanto... Acho que se o gajo dissesse Corinthians, Nelson saía de casa mesmo na quarentena e à casa de cada um de nós e dava-nos um tiro na cabeça, né? Eu simpatizo com o Corinthians pelo tempo do Dr. Sócrates, mas pronto, sou mais por isso. E no fim, não sei se tens alguma opinião, é o Grêmio Internacional, é o Grenal, não sei... Nelson, não sei como é que tu dizes, Grenal ou Grenal? Grenal. Olha, estava aqui a dizer realmente, o Renato chegou nos dois, tens razão, mas sabes, eu tenho na minha memória, alguns ali nos anos 90, houve um período em que a TVI teve o Brasileirão. Na altura que a TVI ainda não era aquilo que é agora, e os gajos compraram ali o Brasileirão e transmitiram meia dúzia de jogos. E até dava a missa e o Brasileirão, era as duas. E aos domingos, sábados ou o que é que era, eles tinham um programa de desporto em que davam resumos do Brasileirão. Os gajos tentavam futebol na altura, até era engraçado.
Eu nunca me esqueço deste derby, o Fla-Flu. Foi para um jogo incrível, que eu estava a ver com a minha família toda em casa, meu pai, os meus irmãos, estávamos todos a ver aquilo em casa. E o Renato Gaúcho é tipo craque do Fluminense. Eu já não lembro do resultado final sequer deste jogo, mas lembro-me do Renato Gaúcho craque do Fluminense e achei o gajo um filho da puta, não sei porquê, mas achei o gajo um grandíssimo filho da puta. E depois por aquilo que ele fez, pela forma como o gajo reagiu quando o JJ lá chegou, também o gajo não foi propriamente simpático. Portanto, e aí, olha, está aqui o grande Manzinho também aqui a falar, mais nada. Moser vem do Flamengo, mais nada, pronto. Está a ver? O Aloysio veio de onde? O Aloysio do Porto. Que era um grande central, atenção. Era o Aloysio não me lembro como. Nem esse não sei, honestamente. Porque essa não me lembro. Mas pronto, passando para o nosso. Antes de falar do Oriental, queria só. É com um dia de atraso, mas é uma menção honrosa de parabéns para o Luz do Barreiro, que faz 100 anos. Exatamente. E que faz na mesma data do Barreirense, que fez 109 anos. E os gajos escolheram o 11 de Abril precisamente para irritar o Barreirense, os rivais. O que é muito bom. E só por causa disso. Barreiro, que é uma cidade de futebol, que hoje em dia não se percebem porque está completamente desligada do futebol. Né? Tu vais lá ver seja o que for, vais ao Alfredo da Silva, que é um estádio fantástico. Quem nunca foi, este é dos estádios mais bonitos em Portugal, o estádio Alfredo da Silva no Barreiro, onde joga o Fabril, que é a antiga CUF. Sim. O estádio é fantástico. É pena estar sempre vazio. Vai lá ver um jogo, eu quando lá fui lá 2 vezes, fui lá com uns amigos meus ver o jogo. A nossa diversão durante o jogo era contar o número de pessoas que lá estavam. À conclusão estavam mais de 119 pessoas. Vamos lá ver, pela média de idade da malta que estava lá, vamos lá ver como é que. A história do futebol português sabe perfeitamente que o Barreiro era uma cidade de futebol. Uma cidade de futebol. É verdade. Estava aqui um amigo a dizer. O Aloysio veio do Internacional de Porto Alegre e do Barcelona. E passou para o Barcelona. Já não lembro se foi o Barcelona antes ou depois do Porto. Está feito. Grêmio de Porto Alegre, já escolhi. É porque o Paulo Nunes está lá do Grêmio, não foi? Não, o Nuno está a dizer que é para fazer um Lidl. O quê? Fazer um Lidl o quê? O Fabril? O Alfredo da Silva? É provável. Custa-me acreditar nisto, mas o mais provável que vai acontecer àquele estádio é que aquela malta vai desfazer-se daquilo, vai vender aquilo a algum grupo industrial para transformar aquilo num centro comercial, num porcaria qualquer. Sim. O do Luz já está também. Já foi demolido. Sim, portanto é o que é. Infelizmente, olha, é a realidade daquela cidade, mas atenção. Não, o Nuno está a dizer, desculpa, o Nuno está a dizer que é o do Luz é que vai ser um Lidl. Ok, está bem. Portanto, o antigo. Mas não me custa muito acreditar que o projeto daquela gente que está à frente do Fabril também passe um bocado por aí. Desacredito que precisa de um estádio daquela um continente. Exatamente. Para ver. Vai passar um bocado por aí. Mas pronto, é o que é. E querias falar do Oriental, não é? Só mandar um. Mas eu acho que para falar do Oriental ninguém melhor que tu, mas eu vou só começar por uma coisa muito simples. Nós começámos, temos falado ao longo desta horita. Eu adoro o futebol popular, o futebol ao domingo à tarde. Se vocês nunca foram ver um jogo do Oriental, têm que experimentar. Porque, primeiro, o estádio é maravilhoso. O Engenheiro Carlos Salema é um dos estádios mais belos aqui da cidade de Lisboa. O estádio leva 3.000, 4.000 pessoas, se calhar nem tanto. As bancadas estão ali em cima do relvado. Fantástico ali atrás das bancadas, onde somos sempre bem recebidos. Ali Estás-me a ouvir? Estou. Isto sem querer por isso. O Esquinho, que é ali o responsável do bar, trata sempre muito bem ali de toda a gente. E vem sempre com o bombo, não é? Também Oriental ver o Sintrense, este grande amigo aqui de Sintra também. Estive lá este ano a ver o Sintrense. Estiveste lá? Sei lá, ver se o rapaz responde.
Tem um bar fantástico, onde tens tempo de cerveja disponível, onde tens bifanas boas, onde tens um ambiente, onde se for preciso até tens fogo de artifício no fim. Tu estavas lá quando isso aconteceu. Já após o encerramento. E no fim estamos ali à conversa com os jogadores do Oriental, se for preciso, como já aconteceu várias vezes. Portanto, sim. Estou cada vez mais farto desta história do futebol negócio. Estes dominguinhos à tarde em que vamos ver o Oriental, é como tipo um refresco para mim, é tipo uma vida nova que eu ganho ali. Chegar ali ao engenheiro Carlos Salema. Ainda por cima, há outra coisa fantástica, atenção, o Oriental veste de grená. E toda a gente tem muito orgulho em dizer grená e branco, não é Bordeaux, é grená. Não, é grená. É o grená, né? que é em português, não é em francês, né? Grená. Não nos vamos vender aos franceses, né? Que havia. Isto é um pormenor curioso em relação à cor do equipamento. Que havia três histórias diferentes em relação ao porquê não, até quatro histórias diferentes em relação à origem das cores do equipamento. Até hoje eu não sei qual é a justificação oficial. A primeira era que seria uma forma de serem vermelhos, não encarnados, ou seja, serem vermelhos, serem da zona oriental e serem uma zona mais de extrema esquerda, lá ali naquela altura, com alguma influência do Partido Comunista, em Marvila, Beatas Chabregas, e portanto, para não se confundirem com o Benfica, serem grenás, portanto é assim uma espécie de compromisso, mas sem se ligar ao Benfica. A outra seria que, por estarem nas zonas dos armazéns de vinho e do Abel Pereira da Fonseca, aliás, em frente do qual já não há a empresa, mas ainda está lá o edifício a dizer Abel Pereira da Fonseca, com as janelas redondas, que era um armazém também de vinhos e como é que se chama? Tinham barcos mesmo para levar as barricas para fora, e portanto que o grená seria para homenagear a cor do vinho daquela zona. Isso é bonito. Não tinhas contado isso. A terceira era que no princípio eles não tinham equipamentos, então para não jogar, tendo em conta que o Espelas era verde, o Marvilense era verde, o Foz era azul, então para não escolher uma cor que, enfim, ofendesse os outros, eles foram apadrinhados pelo Atlético, que tinha equipamentos do Carcavelinhos, que jogavam que tinham os equipamentos também em grená, e portanto o Carcavelinho cedeu os equipamentos ao Oriental para os primeiros jogos, e pronto, jogaram de grená e ficou, o que eu acho bastante improvável. Pronto. E por último, que dizem que será a história verdadeira, foi numa das reuniões da malta para fundar o Oriental, foi o Jaime António, que era o secretário-geral do Marvilense, lá está, o Marvilense, que está aqui, que era o Jaime António, que os netos são vivos, já falei com os dois, que tinha uma gravata grená na altura, então a malta estava a discutir e acabou-se a conversa e corta um bocado da gravata, que eu tinha grená, olha, fica desta cor, pronto. E ficou daquela cor. E até hoje, pelo menos, dizem que terá sido essa a história da gravata, portanto. Tem muita piada. O Nuno está aqui a dizer as cores também, do luz azul, não é? Gosto mais da história relacionada com a cor do vinho, essa é mais bonita. Eu também gostava mais que fosse, essa tinha piada. O vinho. Grenário. Mas pronto, olha, portanto, mandem um abraço a toda a malta que nos está a ver, mas em particular, sem desprimor de todos os outros, em particular à malta de Setúbal e do Vitória e à malta orientalista. O Nuno estás aqui a falar sobre o drama do Olímpico de Montijo. Qual é o drama do Olímpico de Montijo? Há vários, mas... Confirma-me se eu estou correto, mas os gajos estão lá com um problema com o Massado, não é? Estão lá os investidores que pegaram naquilo. E é o problema normal das SADs. Quase todos, exatamente.
os investidores, que são os mesmos, pá, não quero estar aqui a meter em problemas legais, é sempre ouvi dizer, não quero falar disso, mas ouvi dizer que a mesma empresa que tem a SAD do Olímpico de Montijo tem também a SAD do Pinhal Novense, não sei se é verdade ou não. Houve essa história, sim. E também, pá, eu li há tempos uma notícia que acho que os jogadores do Olímpico de Montijo também vão passar em maus bocados. Tiveram que aparecer em alguns cenas. Sim. Aí ele a dizer, foram os sócios é que sim. Exatamente, é que não sei. Porque eles estavam a passar maus bocados, a passar tipo sim. mesmo. Eu não sei se estavam a dormir lá também, alguns, não sei se estou a exagerar ou a confundir os casos. Pois. Estavam a dormir no campo, mas no campo, quer dizer, nas instalações. Sim, claro, lá nas instalações. Portanto, é aquela história típica, né? A história típica do empresário que pega num clube do Campeonato de Portugal, promete mundos e fundos e depois, para não variar, acaba mal. Sim. Enfim, é um dos cancros no futebol. Mais um dos cancros no futebol. Exatamente. Portanto, esta história do futebol negócio não é exclusiva dos grandes e do topo do futebol português. Né? Se calhar a parte mais invisível está mesmo até aqui nestas divisões inferiores, onde até há pouco tempo tivemos o problema com as apostas, né? Que é um problema bem grave do futebol moderno, onde é normal que tu tens jogadores mal pagos e é normal que alguém chegue ao pé deles, prometa-lhes 5 mil euros, 10 mil euros para fazer um autogol ou fazer um penalti, ou falhares um penalti, não sei o quê. Qualquer pessoa que receba 500 euros por mês e lhes prometam 10 mil euros para fazer uma brincadeira destas, quem de nós se calhar não fazia? Não sei. Não é? Isto para sustentar, é muito fácil dizer quando tens uma vida confortável. Sim. Não tentar, não sei o quê, se calhar. Isto é um problema do futebol moderno. Isto e outros, pronto, mas das SADs também. Não necessariamente serem empresas. No futebol inglês, os clubes são empresas desde sempre. É um modelo diferente, é muito diferente. Não é uma coisa anónima, não é uma coisa. Eu acho que tem cara, não é? Acima de tudo, depende das pessoas, não é? Seja SAD, seja clube, seja o que for, as pessoas que estão à frente, se forem honestas, se forem competentes, a coisa funciona. Mas eu acho que o modelo da SAD facilita a que apareçam esses oportunistas. Olha, não há modelos perfeitos. O modelo de um clube em que tu tens de ser sócio, com X anos de sócio, para te candidatares a presidente, etc., também não é um modelo perfeito. Mas se calhar protesto mais em relação a estes oportunistas de empresários que aparecem e depois se responsabilizam-se de um momento para o outro e fogem. Mas pronto, mas esperemos que os nossos clubes, todos eles, que sobrevivam também a este. Não sei quando é que haverá futebol outra vez, espero que pelo menos em setembro, se tudo estiver bem para lá, esperamos que futebol outra vez possa voltar ao Bonfim, ao Salema e a todos os outros campos aqui à volta, e Covilhã e a Vista Alegre, estavam ali a malta do Sport Clube Vista Alegre a convidar para vir. Mas olha, só para terminar, sim. Dizer bem, atenção, há exemplos positivos também. Ele está aqui a dizer no Sintrense, a SAD tem capital chinês e existe ali uma boa relação entre o clube e a SAD. Portanto, é como eu disse, eu acho que isto depende muito das pessoas. Se as pessoas competentes e estiverem dispostas realmente a ajudar a comunidade, o clube, etc., a coisa funciona. Eu acho que o grande problema é mesmo esse, né? Tu criando uma SAD diminuis as barreiras para que este tipo de oportunistas apareçam. Agora podes ter sorte e pode aparecer um gajo que seja um gajo mesmo à maneira e queira investir no clube e pronto, e o clube funciona e tudo se resolve. Mas podes também não ter essa sorte, não é só isso. Por exemplo, tens um caso agora, haverá vários, mas este caso é mais flagrante, que é o Alverca, que fez um investimento, provavelmente um passo ou 10 passos maiores do que a perna, e agora corre o risco de não subir, não é? E de não ter nenhum, não haver devolvido esse investimento. A questão é que o Alverca tem um orçamento, não sei se é quase 3 milhões, uma coisa assim.
Eu não sei de qual é a fonte de financiamento do Alverca, sei em parte qual é, mas... O Arthur Moraes aparece lá no caso, não é? Pois, exatamente. Não sei de onde é que será. Mas o meu advogado também está a ver isto, portanto, ele diz-me para não falar disto. Estou a brincar. Mas pronto, mas haverá aí dedo de muitos outros investidores que não são chineses, não é? Não sei quem são, atenção, não estou a acusar ninguém. Sim. Só a dizer que não são apenas os chineses os culpados, nem dos vírus, nem dos Estados. Mas pronto. Está bem. Já quase com o jogo completo, não é? Pois, lá está. Esta hora estávamos a fechar. Estava só a passar a bola, já com o 3-0. Temos aqui o Pedro Tomé 21 a dizer que o Alverca não ia subir. Real e Olhanense são superiores. E o Praense também. O Praense está onde? O Praense está noutra série. Está noutra série, não. Se já há tantos anos a tentar subir para a Liga de Honra, pode ser que seja este ano. Quer dizer, este ano, se os gajos fizerem o play-off, 16 equipas, o que é que se fala, não é? Vamos ver se os gajos sabem, mas eles estão noutra série. Na série do Oriental, o Alverca começou muito bem a época, né? Eles até eliminaram o Sporting na taça e tudo. Sim, exatamente, o Praense está na série C. Sim. Na série temos tanto o Real, o Olhanense, o Alverca e o Loltano, se não me engano, confirma aí, não é, Pedro? E o Loltano, estão ali nos quatro primeiros lugares, se bem que o Loltano já está um bocado mais para trás, a lutar ali pelos 2 primeiros lugares. O Oriental, pronto, como nós sabemos, começou muito mal a época, já está ali numa posição descansada, ali no meio da tabela. O Louros também é muito grande, para o treinador e tudo, né? O treinador e o nosso número 10, ali o grande Hugo, né? Foram-nos lá buscar esses craques. Fizeram um investimento grande, mas também não estão tipo no sétimo lugar, se não me engano. Portanto, a situação neste momento também no Campeonato de Portugal é um bocado problemática. Eu não sei se tu ouviste há pouco tempo a proposta dos clubes do Campeonato de Portugal. Eu até achei aquilo relativamente razoável. Qual é? A situação, vamos ser realistas. Eu tenho a minha opinião sobre isso e já te digo, mas sim. Para voltar a jogar futebol agora, especialmente estamos a falar de clubes do Campeonato de Portugal, precisavam de no mínimo 3 semanas de treinos. Os clubes têm que fazer uma pré-época normalmente agora, né? Claro. Voltar a jogar e vai jogar depois de um mês parado. Não é assim? Sim, não é o desafio a dar toques no papel higiênico que vai... Não é assim, né? Portanto, precisas de tempo para voltar a jogar. Portanto, os gajos, a proposta deles era, ok, vamos assumir que nós não vamos voltar a jogar. Para facilitar a vida aos clubes, vamos acabar com as descidas de divisão esta época. Não desce ninguém da primeira divisão para a segunda liga. E para o ano vamos ter 20 equipas na primeira liga. Na segunda liga também não desce ninguém. Portanto, ficam com as 16 menos as 2 que sobem. E os 2 primeiros de cada uma das séries do Campeonato de Portugal sobem automaticamente. Mais as equipas B. Ficavam 28 equipas, se não me engano, e dividiam em 2 zonas de 14. E depois criavam... Na segunda? Na segunda divisão. Essa parte não tinha ouvido. E depois criavam o Campeonato de Portugal, que era 2 zonas, não lembro se, acho eu, 16 ou 14 equipas, e depois criavam uma nova divisão abaixo, que honestamente, eu acho que isto é um dos problemas do nosso futebol amador a nível nacional. Porque no Campeonato de Portugal há uma grande diferença entre... Porque, atenção, não vamos ser transparentes. Há equipas profissionais no Campeonato de Portugal. Há equipas que pagam os jogadores só para jogar futebol. E há uma grande diferença entre essas equipas e as equipas do fundo da tabela, que são claramente amadoras. Falámos de algumas agora. Exatamente. Portanto, eu acho que faria todo o sentido dividirmos o Campeonato de Portugal numa divisão mais curta, só dessas tais equipas profissionais que anseiam subir para a segunda liga. E outra, a nível regional, dividida pelo país inteiro, com vários clubes que lutem para subir para o tal Campeonato de Portugal. E essa divisão deveria ser organizada pelas associações de futebol. Porque eu acho que um dos problemas do nosso futebol, neste momento também, é que tu, se fores a reparar, tens várias associações de futebol, como por exemplo a Associação de Futebol de Porto Alegre, tem 9 clubes inscritos, 9 clubes. O que é isto? Neste momento isto está claramente mal distribuído. Portanto, eu acho que faz sentido criar uma competição a nível regional que não se baseie só nas associações de futebol,
mas que junte por regiões e que as associações de futebol funcionem em conjunto e organizem essa competição. Faria todo sentido, na minha opinião, pronto. E era esta. Não. É complicado. Não, eu não sabia dessa proposta. Deve ser recente, não é? Também não tinha ouvido. A minha proposta era, de facto, não haver descidas e haver só subidas, ou seja, não... É um bocadinho naquela lógica do... Não sei se era o Thomas Jefferson que dizia que prefiro ver um culpado solto do que um inocente preso. E neste caso é não penalizar quem ainda poderia eventualmente safar-se a descida. Mas pronto, o melhor dos piores mundos subir quem estava nos primeiros lugares. Claro que haveria hipótese de outros subirem, ou no campeonato, na primeira liga, haveria forte hipótese do Benfica ser campeão, Porto à frente, é um bocadinho a mesma coisa. Mas é pior descer uma equipa que ainda poderia safar do que ser outro campeão, não é? O estrago a nível de uma equipa que vai descer... O problema seria na segunda divisão, não é? Como tu estavas a dizer. Claro. E esta gente, naturalmente, estes clubes do Campeonato de Portugal, quando fazem este tipo de proposta, naturalmente pensam mais na perspectiva deles, não estão preocupados com quem é que vai ser campeão nacional ou não. Isso é problema deles, não se resolvam isso. Na perspectiva destes clubes do Campeonato de Portugal, interessa-lhes sobreviver. E vamos ter atenção. Neste momento, no Campeonato de Portugal, há muito clube que se calhar não vai sobreviver a esta crise. Não? Sim. Isto vai abalar o futebol a sério e as pessoas estão todas a olhar só para o futebol profissional e nós falamos... As pessoas não estão a olhar para o futebol profissional, as pessoas estão a olhar para os 3, 4 primeiros lugares do futebol profissional, da Primeira Liga. Esse é que é o problema, não é? Por aí também. E isto vai abalar o futebol a sério, né? E há clubes que não vão conseguir sobreviver a esta crise, não? E estes gajos vão mandar aqui uma proposta para a frente, vamos, mas pelos vistos. E depois o problema é que, a nível das instituições que governam o futebol português, tens a Federação, a Liga, e tudo isso, e ninguém se quer comprometer com nada neste momento. Estão todos a fugir com o rabinho à seringa, dizem uma coisa, mas depois estão à espera que alguém decida alguma coisa. E depois... Sim. Tiveste um caso ainda esta época, precisamente com o Vitória e com o Sporting, com aquele caso. Ainda não havia o Covid, mas houve aquele caso do vírus no plantel do Vitória e ali andou escondido, não é? A ver se a coisa se resolvia por si mesma, não é? Até andou durante uma semana, o Proença nem disse nada, não é? Portanto, essa história foi incrível. Mas está aqui um grande amigo também que vai dizer que, na verdade, se calhar mais, e nós temos que também ter esta noção, não é? Que mais que os clubes, portanto, os clubes são feitos de pessoas desde os jogadores até todas as pessoas que colaboram com os clubes, desde o porteiro, desde o roupeiro, desde toda essa gente. Mais que os clubes, se calhar há pessoas que não vão sobreviver, não é? Os clubes se calhar vão continuar, porque mal ou bem alguém chegar lá e recupera aquilo. Mas se calhar há pessoas que não vão sobreviver, não é? E o Pedro também está... O Pedro está em relação àquilo que eu disse há bocado da Associação de Futebol de Porto Alegre. O Mosteirense, os gajos são bicampeões da Distrital de Porto Alegre e não querem subir. Os gajos não querem subir para o Campeonato de Portugal. Não tem condições, percebes? Há que dar uma volta. Há aqui uma grande diferença entre o litoral e o interior. Obviamente não é o futebol que tem esta responsabilidade de criar esta uniformização no país. Mas temos que jogar com aquilo que temos. E as coisas não podem ser assim, meu. Temos que tentar resolver, fazer uma coisa um bocadinho melhor, não é? Repara, há um exemplo até bastante próximo de nós, quer dizer, nós não conhecemos em termos de pormenor, mas, por exemplo, o Oriental, quando vai jogar este ano não me lembro se tinha equipas de Açores na divisão. Tem que pagar uma viagem de avião a todos os jogadores que não são profissionais para os Açores, não é? E isso todas as equipas que jogam na mesma divisão, quando vão jogar fora, não é? Pelo menos são 20 equipas, não é? Na divisão. Este ano, 18. Portanto, pelo menos 17 jogos são lá, não é? Pois. E a TAP, no início da época, houve aquela história que a TAP acabou com... Eles tinham um apoio para este tipo de associações desportivas, né? Cada vez que tinham uma deslocação para vir jogar ao continente ou vice-versa, a própria TAP dava um apoio a estas equipas ou associações
e eles acabaram com isso esta época, não é? Portanto, a realidade do futebol abaixo, eu nem digo abaixo do futebol profissional, abaixo dos 3 grandes, é uma merda. É uma merda, e porque este país é claramente um país de tripartido e ninguém quer saber do resto. Está toda a gente sabendo, porque o Benfica é isto, o Sporting aquilo, ou o Porto aquilo. E é o que é. Não, Manel, não estou nada vestido a Porto. Curtir os postos, sabe o que é, Manel? Eu ao menos estou de verde, mas era só o que faltava agora. Eu acho que eu estou vestido a Porto. ainda bem que eu não trouxe a minha camisola do Steven Gerrard, senão isto criava aqui uma confusão. Olha, está prolongamento, não é? Mas um prolongamento, não é? Olha, pronto, o árbitro está a dar descontos. Olha, eu aproveito para mandar um abraço, já que a época acaba e já não vamos ver mais, João, aos jogadores todos. 30 segundos, eu vou só buscar aqui uma coisinha para mostrar a este nosso amigo do Boa Vista que está aqui a seguir. Manel, Mas vai. Manu, não saias daí, aguenta aí um bocadinho. Eu aproveito, o André, eu não sei se o André está aqui a ver, André, estás a ver? O André Silveira, que é também um grande adepto do Atlético, portanto eu mostro nos pinos que estão aqui na minha secretária e que seguram as várias coisas. Eu não tenho muitos pinos de vários clubes, porque eles não fazem pinos, mas tenho este do Atlético que é excelente. Olha aqui. Falámos há bocado e não falámos de... Isso é o Boa Vista? Exatamente. Boa Vista. É das poucas coisas que eu tenho no Subútil em que aqui na descrição em baixo, nesta descrição aqui, aparece apenas Boa Vista. Nas outras todas tem vários clubes. Aqui só Não há mais, não é? com estas camisolas só o Boa Vista, mais que eu. Não há, exatamente. Mas eu noto aí um problema monocromático, é que eles não têm o Ricky, pá, que é o Ricky e o Latapi, que talvez 2 dos maiores jogadores de sempre, dos últimos 30 anos do Boa Vista, não estão aí, pá. Não. Exatamente, calcezinhos brancos. Olha, estou a dizer que o Subútil tem anos. Vai. Eu já não tenho nada, só tenho água, portanto. Bem, João. Eu falo. Prolongamento, não é? O Faro é isso. Isto é prolongamento. Já é prolongamento a Eucaliptal, que há 10 minutos cada jogo. É 10 minutos até ganhar. Pronto. Um abraço aí a todos. Paulinho, obrigado. Obrigado. Vemos por aí. E até ao próximo jogo. Foi um prazer, João. E continuas Tchauzinho. Muitos dominguinhos de bola. Vai. Os 2. Tchau, Paulo. Bom ground hopping. Olá também. Prazer, Tchau, pessoal. estar aqui, vai. Bom domingo. Bom domingo.